Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal do Instagram aí. Boa noite, pessoal que está aqui na igreja. Boa noite, pessoal. Aê. Pessoal que está entrando aí na live, vai mandando aí, mandando aviãozinho pessoal, vai convidando o pessoal, vai marcando aí nos comentários também. Vamos fazer subir essa live, tá bom? Vamos esperar alguns segundinhos aí para você marcar o pessoal. Não só agora no começo, mas enquanto essa live estiver rolando aí, você vai marcando o pessoal. Vamos alcançar o máximo que nós pudermos, tá bom? Vamos lá? Todo mundo que está aqui também vai aí, ó, roteando a internet. Vamos tocar bastante pessoas com essa live, que é muito importante, não só nesse mês, mas como nós já estávamos conversando aqui, e quem acompanha também o projeto Jesus na Lagoa, durante todo o ano nós trabalhamos, atuamos nessa área, né? Então pegamos essa data, aproveitamos esse mês de setembro, para poder fazer essa live com a psicóloga Viviane, que está aqui, que já é conhecida do pessoal também, teve no ano passado com a gente na live, então ela vai falar um pouquinho. Boa noite, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, falando sobre saúde mental. Como o Tony colocou, bem colocado, não é só no mês de setembro, né? A gente usa o mês de setembro para fazer a prevenção. E aí, quando alguém fala para mim, né, fala, olha, é só em setembro que lembram, né, da saúde mental e tal, das pessoas que se matam. E eu falo, não, né, a prevenção acontece o ano inteiro, tem ações acontecendo o ano inteiro. É que eu coloco alusivo como aniversário, né? Você faz aniversário em agosto, eu, por exemplo. Então, chega julho, eu já estou, olha, 10 dias para o meu aniversário, hein? 5 dias, em 4 dias. E quando chega em agosto, é o ano inteiro. Eu faço aniversário dia 3, fica a dica aí para o ano que vem. Eu sou dia 7 de julho, já também. Mas eu fico o mês inteiro falando sobre o meu aniversário. E Setembro Amarelo é exatamente esse. A gente faz a campanha, dia 10 é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, sempre a gente vai ter as mídias voltadas para isso, programas de televisão, rádio, enfim, ações em cidades, estados, até pelo país inteiro falando sobre isso. Então, setembro é um mês onde a gente faz essa prevenção, mas acontece o ano inteiro, né? E até porque o ano inteiro também, infelizmente, né, tem pessoas passando por problemas seríssimos que levam ao suicídio também, né? Por isso é importante frisar isso muito. Então, uma coisa que nós sempre falamos na ação social para as pessoas, onde você vê um projeto social, apoie, porque o ano inteiro se precisa desse projeto, né? E eu queria começar falando com a senhora, pedindo que a senhora, senhora? Você, doutora? Mesmo. Você. Pedindo que você falasse um pouquinho sobre os dados, né, do Setembro Amarelo no Brasil. Mundialmente, né, nós temos aí a marca passando de 800 mil pessoas se suicidando. Aqui no Brasil, cerca de 14 mil pessoas por ano. Isso dá quase 38 pessoas por dia, se não me falha os cálculos. E eu costumo dizer que isso é triste porque tem mais pessoas tentando contra a própria vida do que, por exemplo, morreram num assalto, morreram num acidente de trânsito. Hoje, a Organização Mundial de Saúde ela já fez os levantamentos e o suicídio mata mais, por exemplo, do que a AIDS, do que câncer de mama, do que outras doenças que a gente tinha como letais, né? Hoje, a saúde avançou, a gente tem aí um cuidado paliativo, mas o suicídio ele ainda é assim um número alarmante. Certo. E o que é o suicídio? O dicionário vai dizer que o suicídio é um ato contra a vida, onde tira a sua vida, né? E eu costumo dizer que a resposta é a resposta definitiva para algo que é temporário, né? Quem tenta contra a própria vida não tem, por exemplo, a perspectiva de futuro, não tem esperança. Então, ele não consegue visualizar que amanhã vai ser um bom dia, de que ele vai conseguir chegar no final do ano. Então, ele não consegue visualizar isso agora, mas existe, sim, o amanhã, existe, sim, a esperança, existe, sim, um outro dia chegando. Mas, em suma, é isso. É o ato definitivo de tirar a própria vida. E não é algo que acontece do nada. É algo que, não. É algo que você já vem acumulando durante dias, tempos, meses, até quando essa pessoa chega nesse estado, certo? Exato. E as pessoas acham que é muito por doença mental, né? Você tem uma doença, então você vai se matar. E não.
Às vezes a pessoa tem uma dor, às vezes a pessoa perdeu um ente querido, está num relacionamento que não foi para frente, ou então perdeu um grande emprego, não conseguiu dar conta de uma faculdade. Por isso que a gente chama o suicídio de multifatorial, né? Ninguém tem a certeza ao certo do motivo que leva a pessoa a tirar a própria vida, mas a gente sabe que pequenas situações que acontecem e que muitas vezes não são bem dialogadas ou desenvolvidas com aquela pessoa, ela acaba tentando contra a vida dela. Não é uma única coisa que provoca o suicídio. Você comentou agora, falou sobre um relacionamento que não foi para frente, assim como um relacionamento abusivo. Sim, sim. Quando a gente coloca multifatorial, existem algumas situações que são óbvias e, ao mesmo tempo, não. Hoje a gente olha e fala assim, alguém que tira a própria vida é alguém que não tem dinheiro. Ok, né? Perdeu o seu emprego, não tem como sustentar a sua família, mas o que a gente fala das pessoas que têm uma boa condição financeira, né? Mas que têm o vazio e que levam ao suicídio do mesmo jeito? Então, status, fama, de repente ter muitos seguidores ou não ter seguidores nenhum. Então, isso já não é mais um padrão, por isso que ele acaba sendo multifatorial. Relacionamentos, assim como também religiosidade, tudo aquilo que envolve o cognitivo da pessoa acaba podendo ser um gatilho para que ela tente contra a vida dela. Não tem uma classe social, né? Não tem. Assim como teve não lembro se foi 2018, mas teve um ano onde teve um número muito grande de líderes religiosos cometendo suicídio. 2019. 2019. E aí é que começou essa conversa de tipo assim, é falta de Deus, então agora a gente tem certeza que é falta de Deus mesmo. E não, porque esses líderes religiosos eram de igrejas com muitos membros, igrejas prósperas, igrejas que você vê ali, você fala, cara, essa é uma igreja abençoada, né? É uma igreja que está ali, grande, com várias filiais em outros lugares, outros países, e não é isso, né? O vazio existencial que alguém que tem, por exemplo, depressão sente, não dá para ser mensurado. Então, pode ser que ela esteja passando por aquele momento ruim, de dor, e uma faísca, né, a gota que transborda o copo pode ser, de repente, perder o emprego. Alguma coisa já estava acontecendo, e aí aquilo foi a gota d'água para ela poder tentar contra a vida dela. Gatilho, né? O gatilho. Então, tanto a ansiedade como a depressão não são, falando agora no âmbito religioso, não é algo que você fala, sai em nome de Jesus, e ela sai. Não. Porque, por exemplo, a depressão, em alguns casos, a depressão que a gente chama de profunda, ela é um desarranjo do desenvolvimento do cérebro. Então, assim, o cérebro tem algumas funções específicas que liberam hormônios. O hormônio da felicidade, da satisfação, do prazer. Quando aquela sinapse, né, aquela função não está mais em acordo, não está funcionando direito como devia, esses hormônios não são liberados. Então, aí vem a sensação de apatia, de não ter vontade de levantar, de tomar banho. Então, assim, é uma reação biológica que precisa ser de ter intervenção com o medicamento, né? E aí a gente fala, mas precisa tomar remédio? Precisa, porque o remédio vai ser a liberação daquele hormônio que o cérebro não está conseguindo mais mandar para o corpo. Então, quando a gente fala assim, depressão é frescura, para alguém que tem depressão e que não consegue, por exemplo, pentear o cabelo de manhã, é uma faca que está sendo enfiada e fala, cara, ele não respeita nem aquilo que eu estou sentindo. Né? Hoje a gente faz um trabalho nas escolas e o que a gente mais ouve dos adolescentes é isso. Vocês falam para a gente procurar a nossa família, mas meu pai não quer escutar. Quando eu falo que eu estou com dor, que eu estou cansado, que eu estou estressado, ele fala para mim ir lá lavar a louça, ele fala para mim arrumar a casa. Então, assim, a não validação daquilo que alguém está sentindo pode sim ser um gatilho para que ela tente contra a vida dela. Sinta inválida, né? Você já, aproveitando que já está nessa área, no âmbito religioso ainda, então, como você vê a igreja atuando nessa área? Já que a depressão... Já pode falar que não se pode falar que a depressão é algo espiritual? Depressão, ansiedade? Profissionalmente, não é algo espiritual. Né? A gente sabe que aí acontece várias coisas no nosso organismo que desencadeiam esse tipo de comportamento e que a gente precisa de ajuda profissional para poder sair delas. Quando a gente está falando sobre religiosidade, até a ciência hoje ela já entende que a religião é fundamental para o processo de cura de alguém. Então, assim, você está no hospital e o médico já vai desenganar a família, ele fala, olha, se você tiver uma religião, né, se você tiver algum líder religioso, você já pode trazer para cá. Então, ele entende que aquilo é um processo que, por mais que esteja no final, ele faz parte. Né? A espiritualidade faz parte da cura. Né? Então, ele precisa também que o lado espiritual esteja em ordem, em equilíbrio, para que você não tenha nenhuma outra saúde, nenhuma outra doença mental, nenhum outro desequilíbrio. Eu louvo a Deus, né? Louvo a Deus porque sou cristã, viu? Eu louvo a Deus porque hoje as igrejas estão mais abertas para isso, para falar sobre saúde mental, para falar sobre depressão, ansiedade, abrindo espaços como esse
para cuidar dos seus membros, né? Antigamente era um tabu, né? Era um tabu. Você pensa assim, antes tudo era falta de Deus, ou então a sua relação com Deus estava fragilizada. Hoje não, hoje eu entendo que você está doente e que se você não estiver bem, curado, sarado, intacto, em equilíbrio, você não me ajuda a seguir, a fazer a obra. Então, a igreja olhando como um corpo, se o meu braço está machucado, eu preciso cuidar do meu braço para poder seguir em frente. Né? Então, é basicamente isso. Né? Nós entramos. Vamos lá. Tem algumas perguntas, até pessoal da rede social, do Instagram. Se você tiver pergunta, joga aí no comentário as perguntas aí. Tem toda uma equipe aqui por trás dessas luzes todas. E o pessoal vai olhando essas perguntas aí, vai mandando aqui para a gente. Então, manda sua pergunta. Principalmente, manda para um amigo, um parente, um familiar que tem dúvida nesse caso. Teve algumas perguntas que vieram para a gente aqui. Aí eu já aproveitei e mandei direto para a Vivi. Aí queria que você respondesse algumas perguntas para a gente que foram enviadas. Aqui, né? Pessoal, vai enviando a live aí, pessoal. Vai marcando o pessoal. Uma que colocaram é como saber o momento certo de procurar ajuda de um psicólogo. Né? Qualquer tipo de comportamento que esteja desajustado, que cause dor, que cause a não saúde física. Né? Por exemplo, hoje você tem aí doenças mentais que são banalizadas. E aí eu falo banalizada, por exemplo, a depressão é banalizada. Hoje, se por acaso eu tiver uma tristeza, se eu tiver um momento em que eu estou mais frágil, se eu perder um relacionamento ou não, é natural que as pessoas sinalizem isso como depressão. Eu estou um pouco depressiva. Não existe um pouco depressiva. Né? Ou você está com o transtorno ou você não está. Então, a diferenciação, por exemplo, da depressão é essa. A tristeza, no comum, que é o sentimento que é inato, que a gente vai sentir em determinadas situações, ela faz com que você fique triste e não queira sair de casa. Mas a depressão ela não passa. Então, se eu estou triste hoje e meu amigo vier na porta e falar assim, vamos no cinema, eu consigo me distrair, eu consigo rir, eu consigo fazer algo que vai aliviar aquela dor que eu estou sentindo, aquele sentimento de tristeza. A depressão ela não dá trégua. Então, é uma dor, é uma tristeza contínua. Né? Contínua. Então, eu sempre coloco que quando você percebeu que o seu comportamento está a mais ou a menos daquilo que você tinha como natural, é hora de procurar um psicólogo. Para ver, eu não fazia isso e agora estou fazendo muito. Ou então, eu nunca fiz isso e agora é uma constância. Então, a gente passa lá, dá uma conversada, vê, porque às vezes também não é nada. Né? Eu costumo receber muitas pessoas no consultório só para orientar. Eu acho que eu tenho isso. E a gente conversa, às vezes uma sessão só, fala, não tem, graças a Deus, vai para sua casa, cuida da sua família, né? Seja feliz. E é isso. Outra pergunta que colocaram aqui, e essa eu até cheguei a contestar um pouco com o Tony, colocaram assim, como ajudar pessoas diagnosticadas que não querem acompanhamento. Eu vivi muito tempo, assim, nos primeiros anos de faculdade, porque quando a gente se forma, a gente tem aquele ímpeto de falar, não, agora eu vou ajudar a nação, a sociedade, eu vou salvar pessoas. Heroína. Opa, na capa aqui, ó. Mas não é assim que funciona. Né? Existem pessoas que não querem. E aí foi um processo muito grande de... como é que eu vou dizer? Um processo de cuidar da minha própria ansiedade, a resolução de problemas dos outros. Não. Se ele não quer, eu não tenho o que fazer. Né? Se ele sinalizou que ele tem um problema e pede ajuda, eu consigo ajudar. Se, de repente, ele fala, olha, eu tenho isso, mas eu não quero ajuda, eu não tenho o que fazer. Né? Ninguém tem o que fazer. Às vezes, pais, amigos vêm, olha, será que você pode conversar com meu amigo? Porque ele está passando por isso, isso e isso. E eu acho incrível quando alguém vem e fala, cara, meu amigo está passando por isso e ele precisa de ajuda. Mas você chega num amigo meu e fala, não, está tudo bem. Eu não tenho o que fazer. Então, a insistência também não é um remédio. Não, a insistência não, mas você se mostrar presente é. Né? Por exemplo, hoje ele não quer conversar. Às vezes ele não sabe nem como é que ele vai decifrar aquilo que ele está sentindo. Ele não sabe definir, na verdade, o que ele está sentindo. Então, ele não tem o que falar para você. Aí ele fala, não, Tony, eu estou legal. Mas porque ele não sabe falar aquilo que ele está sentindo, né? Expor, explicar aquilo que ele está sentindo. Mas você fala assim, tudo bem, Vivi, mas eu posso ficar aqui com você? Na minha cabeça de dor, eu vou falar, poxa, eu estou no meu pior momento e ele está aqui. Mas estar aqui em silêncio, né? Está aqui sem falar, olha, está vendo isso aqui no Instagram? Não, é em silêncio. E aí a gente precisa respeitar esse momento. Né? Quando ele coloca aqui, olha, não quero acompanhamento, não quero ajuda, não quero uma solução,
Eu não tenho muito o que fazer, mas eu falo, olha, se você precisar, você pode me chamar. É só se mostrar disponível. Às vezes, o que a pessoa precisa é só isso. A gente tem essa ideia de, me contou um problema, então eu preciso dar uma devolutiva para ele. Não. Ele contou porque ele só queria expor aquilo. Então, eu só preciso escutar. Não tem muito o que fazer. Às vezes, só a sua audição, sem crítica, sem julgamento, já é o suficiente para aquela pessoa se sentir melhor. E fazer o que a pessoa gosta, né? Também. Se a pessoa gosta de assistir um filme, você ficar para assistir um filme, isso pode ser um remédio. Também. Aproveitando isso, então, qualquer pessoa pode ajudar alguém. O que é diferente de eu querer ser um psicólogo. Exato. Fala um pouco dessa diferença, do ajudar e deixar um profissional fazer o trabalho dele. Vou falar sobre a experiência, por exemplo, que a gente tem nas escolas. Né? Eu faço parte de um trabalho evangelístico, né? A MPC, Mocidade para Cristo, e aí, nas escolas, a gente fala sobre princípios, sobre valores, e vai levando isso baseado nos princípios que Jesus ensinou. Dentro das escolas, o que a gente mais vê é um ambiente onde as pessoas não querem estar. Então, o adolescente ele é insuportável, o adolescente grita, o adolescente faz piada sem graça. E aí nós estamos lá para isso. Quando, em 2018, eu comecei a falar sobre suicídio nas escolas. E aí a ideia que nós tínhamos era, olha, a gente vai lá, vai oferecer ajuda, vai pedir para que eles nos procurem. Só que aí, por abrir esse espaço de fala, muitas demandas foram tiradas debaixo do tapete. E não tinha profissional para ajudar. E aí eu falei, e agora o que a gente faz? Porque só tem eu de profissional e os outros não têm a capacitação para acolher, só que são muitos adolescentes. Pensa, hoje, depois da pandemia, hoje nós estamos em 6 cidades. 6 ou 7. Mas antes nós estávamos praticamente em todas da Baixada. Eram muitos alunos. Atuando pelo projeto. Atuando pelo projeto. Muitos alunos. E aí, em 2019, a gente falou assim, cara, não tem o que fazer, não dá para fazer. Vamos mudar. A gente entrou em contato com o CVV. O CVV ele tem um mini curso chamado Saber Ouvir. E aí a gente fez esse mini curso Saber Ouvir e hoje a gente multiplica essa informação nas escolas. E a essência do Saber Ouvir é essa, assim, você não é profissional, mas você pode acolher o seu amigo. Você não é profissional, mas no meio de uma crise você vai saber o que você pode fazer. Você vai saber como agir, você vai saber o que você pode falar, o que você não pode. Então, hoje, todo mundo é passível de ajudar alguém. Então, você pode dar uma boa palavra, você pode mandar uma mensagem de conforto, de ânimo, você pode mandar uma música, Sim. Você pode mandar um meme, qualquer coisa que vá fazer com que aquela pessoa se sinta melhor. Bem. E ainda mais quando você conhece, você sabe exatamente aonde agir, como agir, o que fazer. Né? Então, hoje nós entendemos que todos nós somos capazes de ajudar o próximo. Sobre as escolas, nós fizemos parte até com o pessoal do Projeto Jesus na Lagoa, e é incrível, e a dinâmica é diferente. Eu fiz parte de um projeto também falando sobre prevenção, suicídio, depressão em outro estado, e foi bem diferente, porque vocês atuam bem na área de princípios de valores, então vocês trazem coisas fundamentais que as crianças, os adolescentes poderiam aprender em casa. Então, por não ter em casa, eles acabam, né, vamos colocar, jogando tudo para o alto na escola, né, todo adolescente. E vocês já tiveram uma resposta sobre isso? De um adolescente que estava passando por algo, procurou vocês? Bastante. Ontem nós tivemos o Line Up, que é um encontro de voluntários que a gente faz para falar sobre as coisas que aconteceram, né, durante o ano, as coisas que estão acontecendo nesse semestre. E aí a gente tem muitos compartilhamentos desse, tipo assim, olha... Só dos voluntários, né? Isso, contando as coisas que a gente vivenciou na escola. E lá estava um adolescente, o Matheus, que a gente alcançou ele em 2019, antes da pandemia. Ele conheceu Jesus através da gente, começou a caminhar, e tinha um voluntário na escola que ele ficava. O voluntário começou a acompanhar ele no dia a dia, levou para a igreja, grupo de jovens, ele se batizou no comecinho de 2020, se eu não me engano. E aí hoje ele está firme, né? E a gente também tem casos de voluntários hoje que estão atuando com a gente nas escolas, que foram um aluno que foi alcançado na escola também. Então, assim, a gente fala que às vezes Deus nos dá, né, esse mimo, esse estímulo de perseverança, você continuar e falar assim, tá vendo? É fundamental o que vocês estão fazendo. A gente vai muito pela questão do relacionamento. Né? Então, eu não preciso agora ministrar e ter uma resposta, mas eu preciso ter alguém que aquele adolescente vai buscar como referência. Então, quando ele precisar, ele sabe que ele pode buscar o Tony, conversar com o Tony, ter uma boa palavra do Tony. E talvez isso ele não tenha em outro lugar. Aproveitando, Vivi, você está falando já como uma profissional. Queria que você falasse o que te levou à psicologia, o que te fez estudar isso e ser essa heroína que a gente falou uns minutos atrás. Cara, eu nasci num lar
católico, fervoroso, de Domingo de Ramos e catecismo e toda essa questão, e de geração para geração, e a gente sempre foi desenvolvendo isso como um comportamento repetitivo, né? Eu fazia porque a minha mãe fez, porque a minha avó fez, minha tia fez, mas aquilo não era o suficiente para mim, porque eu tinha amigos que eram cristãos e que, às vezes, eles me falavam alguma coisa, eu falava, mas na minha igreja fala simples, né? E aqui tem uma eu consigo entender essas coisas. Mas não é nem sobre o entender, mas a minha família sempre teve uma relação de caridade muito grande. Então, às vezes eu ficava brava e falava assim, nossa, lá vai o vô, vai pagar a conta do pessoal da rua. E meu avô passava de porta em porta na rua, pegando as contas, ia na lotérica, pagava, voltava. A minha avó passava a roupa das pessoas e tal. E aí eu olhava e falava assim, cara, da onde eles tiram esse prazer? Porque eu estou vendo só exploração, né? Não entendia nada. Só que assim, eu falo que o exemplo ele arrasta as pessoas, né? Então, em determinado momento, eu me vi fazendo pelos outros coisas que eu falei, cara, mas ninguém me pediu e eu estou fazendo porque aquele gene, né, da caridade já estava em mim. Então, eu falei assim, cara, eu preciso fazer algo que possa influenciar e ser assertivo com as pessoas. Não dá mais para escolher outra função que não esteja ligada às pessoas. E aí, quando eu fiz um cursinho pré-vestibular, e aí eles colocam que a gente tem que ter 3 opções para a faculdade. E eu não tinha outra opção. Eu falei, cara, eu quero psicologia. É isso, porque eu entendo que assertivamente eu posso modificar a vida de alguém. Hoje a gente associa, algumas pessoas ainda associam a psicologia a escutar a pessoa, a ouvir o que ela tem para falar. Não, mas só ouvir não é o suficiente. Você precisa dar uma resposta que vá, de fato, mudar a relação da pessoa consigo mesma, da pessoa com o ambiente onde ela está, da pessoa com o trabalho. E hoje eu encontro na psicologia isso. Eu falo, cara, aquilo tudo que eu falar pode ser para a vida ou para a morte. Né? Então, eu me capacito para que as pessoas possam me ver como esperança, na verdade. E eu tenho lutado para isso. É um assim, ponto de esperança. Um ponto de esperança. Eu não vou salvar todo mundo. Eu sei que tem pessoas que já passaram por mim e que eu não consegui ajudar no 100%, mas eu sei que alguma coisa elas levaram de mim. E eu acho que a ideia da psicologia, para mim, é essa. Eu poder intervir na vida das pessoas. Hoje você se vê já num ponto satisfatório? Assim? Nada, meu filho, nada. Eu acho que ainda falta muito ainda, sabe? Eu recebo muitos puxões de orelha porque eu faço coisas demais e não penso, de repente, no financeiro. E isso eu preciso melhorar. Mas eu vejo que, se eu não fizer, não tem quem faça. Sim. Não é que seja uma obrigação, mas se eu posso fazer. Eu vou lá e faço. É a responsabilidade. Eu acho que é uma responsabilidade comigo mesma, sabe? De falar assim, poxa, não vai te custar nada. Vai e faz. Qualquer ação social, qualquer ação comunitária, qualquer... Hoje eu faço voluntariado na prefeitura, no Escuta Solidária. Né? A cada 15 dias a gente atende o município de São Vicente com o atendimento psicológico gratuito. Nas últimas 3 semanas, 3 edições, a gente estava aqui na área continental. Isso no sábado. Né? Então, na segunda e sexta, eu trabalho para a minha renda financeira. Terça, quarta e quinta, eu estou nas escolas e numa ONG sendo voluntária. Então, assim, se eu olhar e falar assim, você é rica? Não, mas eu tenho o suficiente para me manter minha casa e as coisas que eu quero, e todo o outro tempo que sobra eu posso ajudar outra pessoa. É rica de esperança, né? Oh, Deus, é isso. É isso. Então, se eu posso fazer, eu vou fazer. Né? Eu acho que a psicologia, a caridade, está envolvida em mim de uma forma que eu não consigo separar. Tipo assim, essa aqui é a Vivi, essa aqui é a psicóloga. Não. É tudo junto, misturado. Coisa só. É uma coisa só. Você falou antes sobre a internet e tudo mais, e hoje está mais do que... todo mundo já sabe isso, que a internet ela é um ponto de gatilho, é um gatilho enorme para as doenças mentais. Fala um pouco disso. O quanto a internet ela pode ser boa e o quanto ela pode prejudicar totalmente. Eu acho que a internet, assim como outros meios também, veio para essa questão da relação de interpessoal. Sei lá, eu brinco falando que meu avô jamais imaginaria que eu consigo falar com alguém do Japão aqui, olhando para a pessoa. Né? A distância geográfica é enorme e eu consigo, sim, ter esse acesso. Mas hoje meio que deturpou isso e as pessoas acabam utilizando para o seu próprio ego, para o seu próprio prazer. E quando você joga a responsabilidade da sua estabilidade emocional em um aplicativo, por exemplo, você está jogando ali a sua vida no lixo.
Porque você passa mais tempo olhando a vida dos outros, tentando mostrar para os outros que você é uma pessoa que, na realidade, você não é, quando, na verdade, você podia estar vivendo isso. Né? A gente vai hoje num aniversário, numa festa, num parque, você vê as pessoas tirando foto de comida, e não presenciam aquele momento. Tipo, pô, vou comer. Eu não consigo tirar foto de comida, gente. Não rola. O prato chegou aqui, eu estou aqui. Ó. Eu consigo. Estou confessando aqui já. Não dá para tirar foto de comida. Eu não... olha, uma vez eu li, e eu concordo muito, com os nossos melhores amigos, com as pessoas que a gente está mais próximo, a gente quase não tem foto. Exatamente. Porque a gente aproveita aquele momento. Agora, se você vai num lugar onde você vai a primeira vez, como você não sabe se você vai voltar, você tira fotos, faz reels, você posta no Instagram, você posta. Não é que você está expondo a sua vida ou então falando de uma mentira, mas você quer deixar aquilo registrado. Mas eu podia aproveitar mais. Né? Hoje, as redes sociais, eu só tenho o Instagram, tenho o Facebook ainda, mas não mexo quase. O Instagram é ali mais profissional. Mas o Twitter, eu acho que é a rede social que mais é tóxica. Né? As pessoas não têm um filtro, não têm limite. Qualquer pessoa pode invadir a privacidade de outra e falar o que ela bem entende, fazer o que ela bem entende. E as pessoas ainda se prestam a estar num ambiente desse. Né? Então, hoje, quando a gente fala de rede social, o tempo que você fica já é um tempo prejudicial. Se você não prestar atenção nisso, você procrastina. Você chega do trabalho, senta no sofá, deixa eu ver só as atualizações. Começa a mexer, quando você vai ver... Meu Deus, 2 horas sentado aqui. 2 horas a menos que você poderia estar fazendo outras coisas. Então, hoje, ter esse autocontrole é algo que é essencial no nosso dia a dia. No tratamento, quando alguém passa, existe alguma orientação sobre isso também? Uma pessoa que está passando por tratamento, você orienta, outros profissionais orientam a diminuir essa frequência nas redes sociais? Como que funciona? Depende muito do tratamento que ela estiver passando, né? A demanda que ela estiver trazendo. Mas, se for uma demanda, por exemplo, de ansiedade, é uma coisa que a gente pede, né? Porque eu acredito que essa rede instantânea que a gente tem, por exemplo, o WhatsApp, é uma rede que veio para você ter ali uma resposta rápida, que a carta, por exemplo, demorar 3 dias para chegar. Aí não tem resposta, 4 dias. A pessoa demorou 6 dias. Então, hoje tem o WhatsApp, você está aqui, manda a resposta para a pessoa. A ideia de carta é, quando ela ler, ela vai responder. Sim. Mas o automático é, Tony está online. Quem não vai responder, aí manda um ponto. Ainda mais quando eu tiro o visto, né? Aí você quer matar a pessoa do coração. Mas, assim, estou brincando aqui, mas vou ser sincero. Eu não tenho visualizado, eu não tenho visto por último, eu não tenho... Eu também não tenho. Não tenho. E tem gente aqui que me julga por isso. Acredita? Eu vi uma paz nisso, porque em algum momento eu me senti pressionada a estar respondendo instantaneamente, a estar cobrando as pessoas de me responderem naquela hora. E a ansiedade, ela aumenta, porque você está vendo a pessoa online, você está vendo que ela está ali, mas ela pode estar ocupada, Sim. ela pode estar trabalhando no celular, ela pode estar falando com outra pessoa, numa chamada de vídeo. A gente não sabe. Mas aquilo gera uma angústia de, não, eu preciso agora. E quando eu me vi desse jeito, eu falei assim, não, vou tirar. E aí tem pessoas que brigam, né? Eu falo, isso é para tratar você. Vai tratando. Mas é uma paz que dá para você falar, se a pessoa vê, ela responde, se ela não vê, não viu. Eu também, às vezes, demoro 2 dias para responder, mas é trabalho, né? Trabalho bastante. E eu falo, é isso. A né? Sara brigaria contigo. A pastora Sara brigaria, que ela briga comigo. Deus. Mas vamos lá. Alguém aqui está com alguma pergunta? Alguém tem pergunta? Ixi. Está com o microfone aí? Eu acho que, independente de ser um relacionamento, né, hoje a gente tem muita intolerância contra a opinião do outro, contra o desejo do outro, contra aquilo que o outro vai fazer, contra aquilo que ele trabalha. As pessoas vivem hoje numa bolha onde elas entendem que aquilo que elas têm é único e suficiente para todo mundo. Então, aquilo que eu acredito é só aquilo que é o correto, aquilo que eu faço é só aquilo que é o correto. E aí a gente acaba anulando até a cultura, né? Hoje, se a gente for ver, vamos jogar as polêmicas aqui na roda. Vamos. Eu vou ficar até mais à vontade. Vamos fazer essa live subir. É isso. Fica a dica aí, vocês em casa. Mas, assim, hoje, e aí eu vou jogar para a questão de racial. As pessoas costumam dizer assim, mas tem muita militância.
Não tem militância. Ah, Vivi é militante. Não sou. Eu sou a favor dos direitos das pessoas. Então, se hoje eu... Para ter uma ideia, hoje, para eu estar com o cabelo desse jeito, foi um processo de desintoxicação da opinião dos outros muito grande. Porque eu cresci sabendo não, eu cresci com a verdade de que o cabelo bonito era o cabelo liso, Sim. era o cabelo claro. Estava conversando com meu esposo hoje e eu falei para ele, Rodrigo, eu lembro que quando eu fiz um cursinho pré-vestibular antes da faculdade, era um curso para afrodescendentes. E aí as pessoas, o meu professor já sabia que tinha uma questão ali mais que não estava bem clara para mim. E aí ele falava assim, Vivi, qual é a sua cor? Aí eu falava, recheio de sonho de valsa. E é isso. Ele ria, eu ria. Para mim aquilo era muito real, porque eu não conseguia verbalizar que eu era negra. E para ele era tipo, um dia ela vai entender. Mas você deixar, como é que eu vou dizer? Você desconstruir aquilo que as pessoas fizeram você acreditar que era verdade é um processo muito doloroso. E as pessoas não costumam fazer isso. Então, é mais fácil aceitar aquilo que o outro está falando. Sim. E minimizar aquilo que você tem, aquilo que você é, do que, de repente, entrar em conflito consigo mesma. E aí, para não fazer isso, muitas vezes, a gente acaba até tolerando que as outras pessoas definam para a gente o que a gente faz, se é certo ou se é errado. Tipo assim, aonde você vai não é o lugar certo, você tinha que ir lá no outro lugar. Aí você fala, mas por quê? Para quê? Você pode ir no outro lugar e está tudo bem. Eu posso ir aqui e está tudo bem. Eu posso ter essa religião e está tudo bem. Eu posso ter essa profissão e está tudo bem. Mas as pessoas elas estão num nível de intolerância tão grande que elas não aceitam, por exemplo, a palavra não. Sim. Não. Fiquei confusa não. Agora. Elas não aceitam. Então, você não pode proibir, você não pode dar a sua opinião, você não pode falar aquilo que você gosta. Falar que não quero ir. Não pode. Não pode. Eu tenho essa perspectiva de política. Está errado. Mas é eu. Né? Nós fizemos uma dinâmica em uma escola, semana passada, e aí um dos meninos falou assim, olha, eu queria compartilhar minha experiência, né? Eu já tentei suicídio, eu já fui uma pessoa que não tinha perspectiva de futuro, mas aí eu entendi que tem tantas pessoas que não têm membros, que tantas pessoas estão numa UTI, né? Estão aí tentando a favor da vida, tentando sobreviver. Como é que eu posso ser ingrato desse jeito? E aí o outro menino levantou e falou assim, não é isso. Você não sabe a dor que aquela pessoa está sentindo para você falar que isso é ser ingrato a Deus, ingrato à vida. E eu falei, é isso. Ele acha isso, você acha isso e está tudo bem. Para ele dói desse jeito, para você dói de outro. Então, assim, o fato de eu bater o meu pé numa quina e achar uma dor insuportável não pode ser para você um motivo que você valide. Fala assim, mas é só uma quina, Vivi. Mas está doendo em mim. E isso as pessoas precisam hoje valorizar. Aquilo que o outro fala é dele, é a ideia dele, é aquilo que ele vivencia. Hoje ele só tem aquela opinião porque passou por longos processos de experiência e formou aquilo. Não quer dizer que está certo ou que está errado, mas, para mim, não pode estar errado, porque é a opinião dele. E, na verdade, eu acredito numa coisa que quem não foi a pandemia, todo esse tempo que nós passamos, né, dentro de casa, que trouxe a intolerância. Eu acredito que essa intolerância já estava dentro de nós. Mas o fato de você ficar ali confinado, e confinado com quem? Confinado com a sua própria casa. Então, os problemas começaram a aparecer, coisas que você passava o dia inteiro na rua e você não via, você começou a ver. Sim. Mães começaram a ver filhos que são depressivos, que passam por ansiedade e tudo mais, começaram a perceber tudo isso. Daí, essa intolerância foi para fora. Você falou isso no começo. Você não pode ficar dentro do quarto, você vai pintar esse cabelo, vai tomar um banho, vai não sei o quê. E o que eu vejo muito é a falta dos pais a respeito disso. Uhum. Talvez a falta de entendimento, né, sobre os filhos também, ou é a falta de cuidado. E, dentro dessa linha, queria que você falasse se você atende uma média de crianças com ansiedade, depressão. Existe? Você consegue balancear isso? O meu público não é criança, né? Eu atendo adolescentes e adultos. Mas, assim, a maioria hoje dos casos que eu atendo são esses transtornos de ansiedade, de depressão, de ideações suicidas. E cada vez, algo que você falou que é muito, muito real, é que os pais acabaram terceirizando a responsabilidade dele como os pais. Então, eu vou trabalhar o dia inteiro, mas eu sei que a escola está responsável por educar meu filho. Eu vou, sei lá, eu não tenho tempo
Por educar, por educar. Então, assim, você vê hoje adolescentes que não têm o hábito de pedir por favor, não têm o hábito de repente, ser grato, agradecer as coisas. E aí, você gira isso e fala assim, bom, a responsabilidade é de quem? Aí o pai fala, não, mas eu tento ensinar, ele que não quer aprender. Mas de que forma é feito isso? Né? A pandemia veio para tirar isso debaixo do tapete. Tipo assim, olha, você não conversa com seu filho, você não conversa com seu marido. Exato. Dói, para mim... A gente sabe que a falta de diálogo nas famílias não é de hoje, mas Sim. Dói, por exemplo, quando a gente está numa escola e o aluno fala assim, eu não tenho uma referência boa na minha casa. E aí você fala, eu vou fazer o quê agora? Porque eu preciso orientar que a família seja a primeira pessoa que ele procure, né, que seja a base dele. Mas, se não existe, eu não posso também negligenciar. Eu tenho que olhar e falar, tudo bem, então, procure alguém que é responsável a ponto de guardar aquilo que você precisa, de te acolher no momento que você está necessitando. Né? Então, pode ser uma tia, uma avó, uma vizinha, pode ser a própria escola, né? O professor, o coordenador. Mas a raiz de tudo isso é porque nós começamos muito tarde essa ideia de educação emocional, por exemplo. Então, hoje... nós não temos paciência de ensinar para as crianças o que é frustração, o que é decepção. Não. A gente está vendo as crianças crescerem e espera que isso seja natural. Começou a chorar. Cala a boca. Eu quero isso. Não, agora não tem. Por quê? Porque sim. E aí você usa de autoridade. Porque eu sou seu pai. Porque aqui é minha casa. Porque eu que mando. Exato. E aí você faz com que aquela criança, aquele adolescente, se questione e fale, mas eu não sou respeitado, eu não tenho atenção dos meus pais, eu não tenho nada. Mas talvez porque os pais também não foram orientados a isso. Então, para eles, hoje, falar assim, olha, isso que você está sentindo é, sei lá, frustração. Ele precisa saber o que é frustração. E se ele não sabe, ele vai ter que assumir que ele não sabe. E os pais não estão preparados para isso, para olhar e falar, eu sei menos ou tanto quanto meu filho. Então, eles preferem falar, olha, é isso aqui, é desse jeito. E não. Né? Hoje a gente vê aí crianças com algumas fragilidades emocionais que não devia ter. Por exemplo, hoje um adolescente, 14 anos, que já sofre de ansiedade por rejeição, você fala, em que momento isso aconteceu? Porque esse ano ele terminou com a namorada dele. Tá, mas não é só isso. Teve uma crise de ansiedade. Não é só isso. Tipo, da onde saiu a crise? Eu vou só me adiantar, eu acho que tem outra pergunta aqui nesse sentido, não tem? O que devemos fazer diante de um ataque de ansiedade? Tive 2 filhos meus com crise. Hoje a gente pode dar N situações aqui e falar, olha, tem essa técnica, a respiração é desse jeito, olha, no meio da crise você faz isso aqui que vai amenizar. Mas ele vai ter outra. Se a gente não tratar a raiz, ele vai ter outra. E a maioria da raiz, por exemplo, da ansiedade é essa. Um adolescente que teve aí o seu... vamos colocar aí o João. O João tem hoje 22 anos. E ele chega no meu consultório falando, olha, eu estou tendo crise de ansiedade porque eu terminei com a minha esposa. Tá, João, mas quando é que você tem isso? Né? E a gente começa a identificar quais são os gatilhos, né? E começa a levantar o histórico do João, e aí percebe que, com 19 anos, 20 anos, ele perdeu o emprego, foi desligado da empresa. Ok, vai descendo. 15 anos ele tinha uma namoradinha e achou que estava apaixonado para a vida, queria pedir ela em noivado, ela falou, não, 15 anos, não. Ok, vai voltando, com 9 anos, estava indo passear com o pai e com a mãe de ônibus, o ônibus estava cheio, o pai e a mãe desceu no ponto, ele não conseguiu ali sair do meio cheio do ônibus, ele ficou e desceu no outro ponto. Volta para trás. 4 anos na escolinha, a mãe trabalhava, saiu mais tarde do serviço, atrasou, teve que ficar 1 hora a mais depois que as crianças foram embora. Quando a gente vai puxando, a gente vai vendo que a raiz da ansiedade além de ser mais profunda, e aí na profundidade você vê sentimento de rejeição, sentimento de abandono, que você só consegue descobrir isso se você cavucar. Por exemplo, isso dentro de um processo terapêutico. Então, um pai desse, que tem os filhos tendo crise, eu não posso falar, olha, só faz isso aqui que é o suficiente. Não, você precisa procurar ajuda profissional para descobrir de onde vem e trabalhar isso. Porque, senão, o cérebro ele continua mandando informações. Estava vendo um exemplo, né, que eu acabei concordando metaforicamente, né, desses exemplos que a gente faz. Mas como se o funcionamento do nosso cérebro fosse
tivesse um porteiro, e aí ele começa a barrar os sentimentos na porta. Fala assim, oi, você? Ah, eu sou, sei lá, decepção amorosa. Fala, peraí. Com 15 anos, a menina deu o pé na bunda dele. Pode entrar, reconheço você. Bate outro aqui, você? Rejeição. Rejeição? Peraí. Com 5 anos o pai saiu de casa. Não, você eu conheço, entra. Então, vai entrando os sentimentos e emoções que a gente, desde a infância, já entrou em contato. Se fosse uma porta de balada, está cheio de sentimentos lá de rejeição, de abandono, de medo, de insegurança, de ansiedade. Quando enche aquilo sem nenhum sentimento que amenize algum desses problemas, a ideia é de que a pessoa abra a porta e aquilo tudo saia de uma vez. Sim. E aí, essa saída, né, essa explosão que sai, é os transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, medo, insegurança, crises de pânico. Saiu. Agora que saiu, amenizou. Não. Foi ali, volta todo mundo, porque a gente não trabalhou. Então, assim, hoje, as pessoas continuam tendo crises, continuam tendo os transtornos e tentando viver com eles, porque ninguém vai lá e fala, agora eu vou responder isso, agora eu vou resolver isso aqui que está pendente. E nisso você quer dizer também que o tratamento ele é a longo prazo? Nem sempre, né? Por exemplo, eu sigo abordagem cognitivo-comportamental e a gente tem um prazo para trabalhar. A psicanálise, por exemplo, já vai trabalhar com você o tempo que você tiver. Tem algumas abordagens que trabalham especificamente em cima daquilo. Vai depender muito do paciente, a forma como ele tem com você de confiança para se abrir e falar, e você descobrir logo o que está acontecendo, ou não. Tem alguns que pegam, por mais que fale, mas que geram essa confiança, esse vínculo, fortalecem esse vínculo um pouco mais tarde. E aí você não tem um prazo específico para isso. Mas existem abordagens que são muito pontuais. O que você tem? É depressão. Então, a gente vai trabalhar a depressão. O que você tem? Eu tenho crise de ansiedade. Vamos trabalhar a crise de ansiedade. Surgiu no meio do caminho outro problema. Vamos trabalhar o outro problema. Mas tem um prazo para que isso aconteça. E aí, eu quero morrer quando alguém fala, então, eu não tenho, né, dinheiro para investir agora na terapia. Vou entrar no cross-funcional. Ele fala, poxa, amigo. Me valoriza, né? Poxa, olha, agora não vai dar, mas vou cortar o cabelo. Vou tingir o cabelo. Ele falou, não. Todo investimento que é feito na área da saúde, seja mental, física, é um grande investimento, porque é a longo prazo que você vai utilizar disso. Então, se puder investir, invista. E hoje a gente está com uma psicologia mais acessível, né? Toda coisa que eu falei antes, né, que eu estava fazendo de graça. Então, existem lugares específicos para que a gente desmistifique que a psicologia hoje é uma classe elitista, que só quem pode fazer terapia é quem tem dinheiro. Não. Igrejas já têm grupos terapêuticos, faculdades fazem um trabalho de graça, né, para a comunidade. Existem os próprios profissionais que têm um custo-benefício menor, né, um custo social para isso. Então, hoje está acessível. As pessoas precisam só se conscientizar que não é cuidados paliativos que vão trabalhar naquilo. Até momentaneamente vai dar certo, mas depois vai voltar e talvez volte um pouco mais forte, porque você não trabalhou isso lá, você não enfrentou isso antes. Então, vai voltar com aquela força, mas essas que estão chegando agora. E a consciência é que eu preciso passar por isso. Exato. Eu preciso ser tratado. Certo? Exato. Eu já ouvi também as pessoas falando... eu vou passar para poder pegar um remedinho. Fala um pouquinho disso aí. Até se você trouxe alguma coisinha para distribuir? Não, eu não posso. Não posso. Mas existe, né, assim como várias coisas legais, profissionais que também não se importam muito com aquilo que foi prometido na sua formação, né? E é de fácil acesso. Hoje, você conseguir um remédio que vai manipular aquilo que você precisa. Então, olha, eu estou, com falta de apetite. Tem um remédio que vai gerar apetite. Não estou dormindo bem. Tem um remédio que vai fazer você dormir. Agora, eu estou dormindo muito. Tem um remédio que vai fazer você acordar. O que acontece é que as pessoas acabam ficando refém disso, e dependentes, né? Que é diferente, por exemplo, de você ter um trabalho, um processo terapêutico. Hoje o paciente veio, com esquizofrenia e precisa fazer um tratamento medicamentoso.
A terapia vai servir para que ele encontre nele subsídios necessários para que o medicamento dure o tempo necessário que o psiquiatra mandou. Para que ele não tome a mais, não tome a menos, para que ele não seja refém ou não. Então, a gente acaba trabalhando num conjunto de profissionais. Então, hoje, sei lá, preciso de atenção. Vai no psiquiatra, tem um remédio, a gente trabalha a atenção aqui, mas tem outros profissionais. Tem neuro, tem fonoaudiólogo, enfim, que estão trabalhando nesse processo para que o medicamento ele tenha uma função específica. É para isso aqui. Os outros estão trabalhando para que você saia desse sintoma que você está. E assim a gente vai. Mas, infelizmente, as pessoas estão querendo terceirizar a sua responsabilidade. Não, eu não preciso ir na terapia. Eu só tomo um remédio, está bom. Vai lá de 3 em 3 meses, é a função do psiquiatra, ele vai olhar, vai analisar os sintomas que você tem, aquilo que você está sentindo, e vai prescrever novamente ou vai diminuir. Mas é necessário que se faça esse cuidado quando você também está tomando a medicação. Então, existe também profissionais irresponsáveis, como também existe pacientes irresponsáveis. Sim. Sim. Mais alguém tem alguma respondido, Rafael? Tem uma pergunta que eu vou fazer. Como identificar uma crise de ansiedade? A ansiedade ela age de várias formas, né? Então, por exemplo, no psicológico, ela vai mandar informações de medo, de insegurança, de incapacidade. Olha, não vai por aí porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, você vai se dar mal, você vai, de repente, se prejudicar. E aí, fisicamente, tem sudorese, você tem palpitações, você tem sensações de morte, de repente, desmaiar, das mais simples, que é tipo, saiu sangue da boca, até uma sensação mesmo que você chega a ter a sensação de que você não está no seu próprio corpo, você consegue se visualizar naquele lugar. Então, assim, começou a palpitações, começou a tremer, começou a suar, tem essa sensação de ser perseguido, de quase morte, é uma crise de ansiedade. Existem duas situações que a gente precisa diferenciar, que é a ansiedade normal, que é um sentimento que a gente sente, sei lá, antes de uma prova, antes de um evento como esse. Sim, né? Nós tivemos ali, né? E eu preciso confessar isso, é verdade. E existe também as crises, que é quando aquilo se intensifica a ponto da pessoa perder o controle sobre si. Perder o controle sobre os seus próprios pensamentos, perder o controle sobre as suas ações. Então, esse é o momento de crise. A ansiedade normal, e aí eu coloco para vocês, porque aí fala assim, tá, interviu na crise de ansiedade, passou? Não, para sempre a gente vai ter isso. Né? E aí uma das respostas é que a gente, por exemplo, tem meios de comunicação que estão mandando informações para a gente a todo tempo. Então, assim, hoje a gente, sei lá, fulano morreu na esquina da minha casa. Tem os vizinhos que vão falar, mas eu conheço fulano. O outro vai falar, não, mas você também é envolvido lá. E aí você vai recebendo aquelas informações. Vai sair no noticiário. Olha, o bairro tal é um bairro violento, porque fulano de tal morreu lá, aconteceu um assassinato. E aí a gente tem essa mesma informação de vários âmbitos. Vai ter os sites de fofoca, que vão falar aquilo que, né, é interessante para eles. Os sensacionalistas, que vão dar uma validade maior para aquilo que aconteceu. Então, como você está recebendo informações de todos os lugares ao mesmo tempo, por uma mesma situação que aconteceu, você não sabe para onde você olha. E aquele acúmulo de informações vai fazer com que você viva ansioso. Se você pega esses noticiários da tarde, que eu costumo dizer que espreme sangue, você não sai mais de casa, porque aquele bairro é violento, porque fulano foi assaltado lá. E antes era uma sensação tipo, lá no Acre aconteceu tal coisa. Não, hoje, na minha rua, houve uma tentativa de assassinato, houve um sequestro relâmpago. Então, está muito perto. Se a gente não tiver esse autocontrole de onde a gente busca as informações concretas, informações seguras, a gente absorve todas as coisas que a gente está consumindo e ali a gente pira, literalmente pira. Foi? Mais alguém? Mais perguntas? Todo não vale. Pode falar? Pode falar. Vivi, o que acontece? Uns anos atrás, nós cuidamos de um jovem, né, que certeza, né, nós não somos psicólogos, mas
Pelo que nós chegamos lá, que a mãe dele chamou a gente para socorrer, porque ele não saía mais do quarto. E ali foi processos de semanas nós visitando ele. Ele não saía do quarto e nós lá, sabe, na casa dele, falando de Jesus ali para a família, ele escutando. Aos poucos ele foi chegando. E chegou um certo momento que nós acabamos conseguindo identificar que o problema dele eram os pais. E eu não sei se já aconteceu isso contigo nesse teu trabalho, né, de jovens acabar chegando e falando, Vivi, eu tô assim por causa disso e disso e disso. Porque quando os pais nós na semana ali que nós identificamos, eu falei para os pais assim, dá uma volta aí que tá com a gente. Aí foi na onde que nós identificamos que o maior problema era os pais na criação dele, acusava ele, forçava ele a algo, e ele acabou se travando e não saía do quarto. Então esse processo foi muito bom para nós com ele ali, que ele depois cortou o cabelo, saía do quarto, já ia para a rua e tudo, e nós conseguimos identificar um problema, mas acabou continuando pelo fato de nós não ter como orientar, falar para os pais, o problema é vocês e tal, porque eu acho que para você também deve ser muito difícil chegar para um pai e para a mãe, tá tudo bem com ele, o problema é você mesmo. Quando é adolescente é mais fácil, né? Que a gente obriga, é menor de idade, então você tem que ir lá e conversar comigo, e eu vou falar o que está acontecendo e aonde eu acho que tem que mudar. Alguns aceitam, outros não, mas quando é adulto é mais difícil, porque como é que o adulto vai voltar para casa e falar assim, olha, a psicóloga lá falou que a senhora é abusiva comigo. Não dá, não tem para onde ir. Às vezes é uma pessoa que não trabalha, né? Ou então que depende ali daquela casa e não quer causar nenhum transtorno. Mas a maioria dos problemas hoje, por exemplo, da juventude, são a família. Tem um meme que circula na internet que eu acho muito engraçado. É um pedreiro, tipo, ele passou o cimento no chão inteiro, aí vem um gato pisando no chão, e aí ele coloca o gato como se fosse a família, e o pedreiro como se fosse o psicólogo. Falou, é isso. Eu faço um trabalho todo com ele, para que ele se sinta seguro, para que ele se abra, para que ele trabalhe as feridas emocionais que ele tem, só que aí ele volta para casa, e aqueles pais não estão preparados para isso, né? Então, aquilo que a gente estava falando sobre os pais serem responsáveis, não terceirizarem a educação, é muito isso, né? Hoje, você vê algumas pessoas ainda, né, infelizmente, falando, mas no meu tempo não tinha isso, né? Apanhei e não morri. Se fosse no meu tempo, era só trabalhar. Mas, se você for ver bem a estrutura da pessoa, é alcoólatra, né? Violento com os filhos, não respeita a mulher, porque houve consequências desse querer ser forte demais. No meu tempo não tinha isso. Tinha, mas a gente não tinha abertura para falar sobre saúde como a gente tem hoje. Então, hoje, a gente tem mais profissionais especializados em determinadas questões da saúde emocional. Então, hoje, você tem alguém que cuida especificamente do seu funcionamento do cérebro. Existe alguém que cuida do seu desenvolvimento na fala. Existe alguém que trabalha com a sua audição. Existe alguém que trabalha com o seu comportamento. Existe alguém que trabalha com essas questões biológicas que não que não estão em funcionamento bem, e aí você precisa de uma medicação. Mas antes, não. Antes você tinha um clínico e tinha até um psiquiatra, mas era muito raro alguém no psiquiatra. Porque era coisa realmente doida, era coisa de gente que era maluca, e enfim. E aí muitas pessoas negligenciaram a sua saúde e tiveram consequências muito ruins daquele problema que deveria ser tratado com muita simplicidade, e foram carregando isso ao longo dos anos e trazendo isso para a sua família ou não. Então, alguém que lá atrás, né, dessa geração que fala que no meu tempo não cuidou, por exemplo, de uma depressão, hoje é um cara extremamente negativo que anula todos os sintomas, todos os comportamentos do seu filho e não consegue perceber, por exemplo, que ele precisa de ajuda. É diferente quando a gente fala sobre quarto, com adolescente, os pais sempre falam, mas o meu filho não quer conversar, sempre fica no quarto. Então, vá lá no quarto, conversa. Não, mas ele não quer falar. Mas você construiu isso ao longo dos anos? Porque só chegar hoje com 16 anos e falar, o que está acontecendo? Fala para a mãe. Ele não vai falar. E qual é a conversa também, né? Como é que é essa abordagem, né? Tipo, fala, ele te conta. E aí, você faz o quê com essa informação? Você também não tem preparo para isso.
Então, assim, infelizmente, hoje, os pais ainda são responsáveis por muitas questões dos seus filhos. E aí, se você for ver bem, a autoestima, por exemplo, ela é formada baseada nas experiências que a criança tem quando é criança. Então, que a criança tem quando é criança. Então, por exemplo, um exemplo meu, né? Eu vou abrir isso aqui em rede nacional. Aproveitem. Só meu esposo sabe disso. Eu sempre tive parentes que eram muito engraçados e tiravam sarro de tudo e faziam piada com tudo. E aí eu lembro que, tipo, quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, estava na primeira série, eu só dei um peido aqui em casa. Pum. E aí, meu tio, tipo, meu Deus! Pum, um peido. Você peidou. Peidei. Então. Tá. Nossa, gases. Falei aqui, ó, peido. A psicóloga peidou. Peido. E aí eu soltei, e aí ele saiu da sala, tipo, meu Deus, dispensa o veterinário que o porco deu sinal de vida. Nossa, que cheiro. Nem estava fedendo. Nossa, que cheiro, meu Deus. Aquilo, eu fiquei aqui, ó. A mensagem que o meu cérebro recebeu foi: peidar é horroroso. Você não pode peidar na frente dos outros. Olha que humilhação, olha que escândalo, que vergonha. Meu Deus, não faça mais isso. Não. As pessoas não podem sentir esse cheiro. Meu Deus, não faça. Aquilo, absorvi aqui, ó. Cada vez que vinha a vontade de falar: não pode. Não pode. Tony, tá explodindo aí. Só quero te pedir para repetir a frase. Não quero. Aí eu falei: não posso. E aí eu vim com isso. Dá para você olhar para o lado, você está rindo do meu caso. Estamos conversando aqui. E aí eu falei: não posso mais peidar, não posso. E vivi assim, cresci assim. Isso foi sendo prejudicial, porque eu não fazia... Por exemplo, na época que eu estava na faculdade, que foi a época que isso estourou, eu trabalhava o dia inteiro. Então, eu chegava no trabalho às 8, saía às 5. Saía às 5, eu só comia e ia direto para a faculdade, porque eu já entrava às 7. Eu saía do serviço, comia alguma coisa na rua e ia direto para a faculdade. Da faculdade, eu saía 10 horas da noite, 10h30. Chegava na minha casa 11 horas, 11h30. Então, tipo assim, eu não tinha tempo para peidar. Não tinha, porque na faculdade eu estava com os meus amigos, não podia peidar. Em casa eu tinha uma família, não podia peidar. No trabalho, pior ainda no trabalho, você é peidona no trabalho. Não posso. E aquilo eu fui segurando. Chegou um tempo em que eu não sentia a necessidade de peidar. Não tinha necessidade. O meu organismo já entendeu que não. Só que, de contrapartida, ele precisava soltar os gases. Precisava. E eu não estava preparado para essa conversa. Não sabia. Ficou muito à vontade. O pastor falou que ia ficar à vontade, né? É isso. E aí, eu fui internada várias vezes, porque precisava tomar medicação para dor. Teve uma vez que eu fui internada e o cara falou: olha, apendicite está estourando já, vamos, cirurgia. E eu aqui, ó, não, mas eu estou sozinha. E eu, não, se estourar... Eu falei: não. E eu fiquei aqui, ó, tipo, tá, então eu vou em casa chamar alguém para poder voltar, né? Porque eu não posso ficar aqui, entrar em cirurgia, se eu morrer aqui sozinha, né? Não. Aí fui para casa, chamei uma amiga, não tinha ninguém em casa. Minha amiga veio, só que tinha dado a troca de plantão. E aí a minha ficha estava lá, que eu tinha que ir para a cirurgia urgente, que não sei o quê. Aí a médica falou assim: olha, só para garantir, vamos só tirar um raio-x antes. Aí eu falei: tá bom. Ela tirou o raio-x, ela falou: não, apendicite, não. Tá vendo essa parte branca aqui? Eu falei: assim, é gases. Eu falei: não, é apendicite. Não é gases. Eu falei: não, é apendicite. Eu não queria nem falar para ela que poderia ser gases, de tanta vergonha que eu tinha. Então, esse processo todo de você entender que aquilo que o adulto fala na vida de uma criança vai gerar consequências até a vida dele adulta é muito importante. E se multiplica, né? Porque essa criança vai reproduzir isso. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala do cabelo, quando a gente fala da estética, quando a gente fala do comportamento, quando a gente fala do peido, tudo isso tem um peso muito grande, muito grande. Hoje eu sou tranquila, né? Curada, graças a... É tranquila? Curada, graças a... Até um pouco de... Precisa hoje passar eu sou por um curada, vocês podem tratamento. falar o que vocês quiserem, que hoje está tranquilo. Hoje não vai mais. Hoje eu peido, hoje eu não estou nem aí. Mas é aquilo, né? A criança vê o adulto como aquela pessoa que não erra, como aquela pessoa que é detentora de toda a verdade e conhecimento. E os pais olham para a criança como se ela não tivesse conhecimento nenhum. Então, tudo aquilo que eu falar vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque ela vai crescer ainda. Não, ela está absorvendo. O cérebro faz essa informação de CPU de computador. Tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que a gente vivencia, sentimento, emoção, traição, pressão, escola, vai entrando no cérebro. E aí acontece o que aconteceu com o exemplo que eu dei do porteiro. Deixa eu ver se eu reconheço isso aqui. É. Sim. Então, quando vinha a sensação, eu falava: não, essa sensação não pode. Então, assim, hoje, os pais têm
total controle sobre a vida dos filhos. E a gente não está falando nem sobre um controle físico de você não vai sair ou você vai sair. Mas um pai, por exemplo, uma mãe, que não estimulam o seu filho falando sobre as qualidades que ele tem, porque isso, quando eu trabalho autoestima dos adolescentes, eu pergunto muito. Eu falo assim, me dá três qualidades que você tenha. Eu sou... eu tenho... eu falo assim, para ficar fácil, então. 3 elogios que você sempre recebe. Que eu sou quietinha, que eu sou bonita. Isso não é qualidade. Isso não é uma característica que vai definir quem você é. Por isso que eu fico estimulando. Olha, os pais precisam falar, você é bonita, você é capaz, você é corajosa, você vai conseguir, não tem limites, o que você quiser fazer, você pode. Não nesse sentido, né? Mas onde você quiser ir, você vai chegar. Olha, você você tem boas palavras. Lançando sobre ela essas sementes que vão germinar uma pessoa boa, que vão germinar uma pessoa segura. Porque quando os pais não têm essa ação sobre os filhos e eles começam a crescer, aquilo que o outro fala é uma verdade. Então, se o outro chegar na escola e falar você é burro, ele vai de fato acreditar que ele é burro, porque ele nunca entendeu que ele era inteligente, ele não sabe que ele é inteligente, ninguém nunca falou isso para ele, então ele associa que ele é burro. Você é incapaz. Realmente, eu nunca conquistei nada, ninguém nunca falou que eu conquistei alguma coisa, então realmente eu sou incapaz. E essas verdades trazem para a vida adulta e causam estragos, onde quer que elas passem. Então, até hoje também é um tabu para o adulto passar por o tratamento. Porque ele também não quer mostrar Fraqueza, né? para o filho. Fraqueza. Porque para o filho pode ser uma frustração ver que o meu pai ou minha mãe passa por um tratamento. Também. Vamos jogar aqui no contexto da igreja agora. Porque tantos líderes religiosos, membros, são hoje acometidos por esses transtornos? Porque não mostram fragilidade. Porque, na cabeça daquela pessoa religiosa, se eu mostrar que eu estou indo no psicólogo, eu tenho problema. Então, talvez eles associem que eu não tenho tanto uma relação com o Senhor e não tenho, sei lá, uma intimidade. O que o meu vizinho, que não é crente, vai pensar se eu falar que eu tenho depressão? Ele vai me questionar, porque... se eu tenho um Deus que ressuscita mortos, como é que eu não posso tirar um pensamento de tirar minha vida? Então, vem esses pensamentos, e se a gente não tiver controle sobre eles, eles nos dominam a ponto de falar, não, é isso. Se eu começar a chorar aqui, se eu for no apelo no final do culto, meu Deus, está em pecado. Nossa, que vida é essa? É minha líder, hein? Então, para evitar esse tipo de constrangimento, esse tipo de críticas, que nem sabe se vão ser reais ou não, porque é só o que ele alimenta, ele prefere não procurar ajuda. E aí adoecem, e aí chegam até a tirar a própria vida, porque não quiseram mostrar a sua fragilidade. E a gente tem tantas e tantas pessoas que olham e falam, cara, eu sou real, eu sou de pele e osso. Eu não falei isso aqui hoje, mas fica agora a dica. Toda vez que eu chego num lugar, eu falo assim, essa aqui sou eu. Não esperem mais do que isso. Eu vou fazer piada, eu vou brincar, eu vou rir, eu vou mandar figurinha, eu vou. Tenho atendimentos online. Deu a hora do atendimento, eu já mando a figurinha aqui. Vamos para a terapia, que eu estou pronta. É isso. E a pessoa responde, e isso não vai me deixar menos profissional. Então, se eu hoje procuro um profissional, isso não vai falar que eu sou mais ou menos alguma coisa. Se hoje eu mostro uma fragilidade minha, muito pelo contrário. Por exemplo, se eu sou liderança, os meus liderados vão olhar que eu sou uma pessoa real e que eu sou dependente, eu preciso do Senhor a todo momento. Então, se hoje eu falo, cara, eu não estou bem, isso mostra para ele que, quando ele não estiver bem, ele tem abertura para falar para mim que ele também não está bem. E a gente vai cuidando um do outro e, enfim, vai gerando a saúde assim. Porque tanto religioso quanto pai, mãe ou irmão mais velho, existe de forma natural essa capa de super-herói. Né? Não sei se a Evelyn está aqui. Aqui. E uma coisa que a gente fala, né, que eu faço terapia. E graças a Deus, né? E graças a Deus. Mais alguém tem mais uma pergunta? A gente faz terapia para lidar com pessoas que deveriam fazer e não fazem. Exatamente. Só antes da pergunta, eu quero fazer uma pergunta. Amém. Você faria terapia? Eu faço terapia. Você faz terapia? Imagina eu pegar todas essas dores do mundo e guardar. Porque a minha outra pergunta seria isso. O que você faz com tudo isso agora? Porque, às vezes, eu desconto no Rodrigo. Tá. Mas às vezes só. Que já deve ser também uma terapia. Meu Deus, mas tudo bem. Outra pergunta aqui. Fala aí, Almi. Todos os pais, quando iniciam um tratamento coletivo que vai levar os filhos, quantos % mais ou menos finalizam o tratamento? Cara, é uma via de mão dupla.
Por exemplo, eu deixo muito claro que 2 coisas vão ser primordiais. A relação que eu tenho com aquele adolescente, então ele precisa sentir em mim a segurança para poder se abrir, a gente ter esse processo terapêutico, e a ajuda dos pais. Porque eu falo, olha, eu estou trabalhando isso. Sempre a gente faz assim, determinado período, dá uma devolutiva para os pais. Ó, estamos trabalhando isso, assim, assim, assado. Foi levantado isso aqui, e aí precisa a família agora agir sobre isso. Alguns pais torcem o bico, mas eles acabam fazendo. E a gente percebe que faz porque o processo terapêutico da criança ou do adolescente muda. Então, assim, está funcionando em casa, está funcionando aqui. Quando eu começo a perceber que eu parei, tipo, não dá, não está saindo do lugar, alguma coisa está errada. Se eu sinalizei que não é com o adolescente, com aquela criança, com certeza é com os pais. E eu volto a falar com eles. Dificilmente os pais não abordam isso. Por exemplo, hoje, se você leva o seu filho num terapeuta, você sabe que ele está precisando de ajuda, mas que você também está, porque ele está sendo ajudado lá e você precisa receber ele aqui. Então, eu trabalho com ele, sei lá, comunicação. Se você não estiver aberto para que ele fale, se sinta à vontade, confortável de falar qualquer coisa, você quebrou esse processo terapêutico. Então, não adianta nada. Isso fica muito claro. O pai e o filho, às vezes, quando está passando por os dois, a mesma situação, juntos? Juntos, não. Depende de quem procurou ajuda. Por exemplo, o pai trouxe o filho, a terapia do filho. Eu dou as orientações para o pai. Eu não consigo atender o pai e o filho. Porque, às vezes, eles me trazem uma demanda que é dos dois, e aí eu não tenho como mensurar no processo terapêutico quem precisa ser mais validado ou não. Não é antiético, né? As pessoas falam assim, não pode atender gente que é da mesma família. Pode, se o psicólogo der conta, pode. Mas eu prefiro não, porque eu responsabilizo aquela pessoa que está que está trazendo, por exemplo, o filho dela, de mudar as atitudes dela. Porque, senão, usa a desculpa de mas eu também preciso de terapia, por isso que eu estou aqui. Então, ele nunca vai mudar? Não. Se é criança, os pais são responsáveis, sim. Teve uma situação que foi levar a filha, né, no caso, aí a doutora chamou as duas e falou que ela era igual a filha. Ela é meio estourada, a filha também é. Então, é igual a filha. Só que a pessoa não gostou. Tipo assim, a doutora jogando minha filha contra mim. Bom, não sei, não vou julgar. Não posso. Não posso. Mas, por exemplo, no meu caso, eu falaria em particular. Porque acontece isso. Às vezes, por exemplo, traz uma demanda que já acontece na família. Tipo, atendi uma vez um casal, e aí o casal estava em processo de separação, porque o cara não aceitava ter uma esposa só. E aí, quando você vai ver o histórico daquele cara, o pai já era um cara que morava no mesmo terreno com 2 famílias, o avô já era um cara que traiu sempre a avó. Então, isso acaba repetindo, um comportamento de repetição ao longo das gerações. Então, você precisa olhar e falar, olha, hoje ela é estressada porque você também não consegue ouvir. Hoje, sei lá, ela grita e não tem paciência porque você também não tem paciência com ela. Mas jamais eu colocaria as 2 juntas, porque é fogo no pavio. Então dá para fazer... dá não. É aconselhável se o pai leva a filha, o filho para terapia, os pais procurarem também? Depende da demanda, não é que é aconselhável, né? Mas essa devolutiva vai sempre acontecer. Sempre acontecer. A menos que seja adulto. Porque da criança vai buscar, aí pode resultar nos pais. E no adulto? Vai resultar no quê? O adulto ele acaba sendo responsável, né? O slogan da MPC que a gente gosta de usar muito é tudo muda quando você muda. Então, depois de adulto, não tem mais como os seus pais serem responsáveis por alguma coisa. Tem uma frase que diz que entre aquilo que eu falo e faço, existe uma lacuna, que é minha responsabilidade. Então, eu não vou estar imune a sentimentos ruins, a ser desrespeitada pelas pessoas, a, de repente, me privar de alguma coisa, mas o que eu faço com isso é minha responsabilidade. Tive um dia de cão, mas é minha responsabilidade não descontar nas pessoas. Então, assim, quando a gente pega o adulto e a gente descobre que a família é desestruturada, a gente lança a responsabilidade. Olha, então, agora é você. Então, o que você vai fazer com isso? Sair da família não dá, matar as pessoas não pode. Então, você faz o quê? Você precisa mudar o seu comportamento para que aquilo que está em volta modifique também. Mas eu tenho uma família que não me escuta. Ok, pratique a comunicação sempre. Sim. Seja empático sempre, porque eles vão perceber que você está diferente. Alguém que chega em você gritando, xingando, brigando, e você está aqui, tudo bem.
A pessoa fica constrangida, fala, nossa, como é que eu vou continuar gritando se ele está... Tem Né? que estar num ponto de paz também, que Precisa ser bem precisa de muita terapia. trabalhado. Evelyn? Ah, tá. Olha para isso. Parece que o Serginho Groisman. Ela perguntou se a ansiedade interfere na perda de memória. Eu disse para ela que sim, mas não sei explicar. E ela pediu para, se caso seja uma verdade que eu estou falando, se tem alguma coisa que ajude a fixar. Bom, 2 pontos diferentes, né? A ansiedade, ela interfere, interfere na memória, né? Por toda a situação e contexto daquela que eu falei, das informações que estão vindo. Então, a gente não consegue processar tudo ao mesmo tempo. E alguma parte do nosso funcionamento cerebral acaba dando uma danificada ali. Às vezes, a situação em que a gente é colocado também faz com que a gente opte por vivenciar aquilo ou criar um muro e falar, isso aqui não existiu, nunca vi. Mas existem algumas patologias específicas. Por exemplo, déficit de atenção e hiperatividade, né, o TDAH. Ele é uma doença biológica, funcional do cérebro. Então, nós temos o cérebro com vários compartimentos de funcionamento, e aí um deles chama-se córtex frontal. Ele é responsável por regular a nossa atenção, regular o nosso sistema emocional. E quando ele não funciona bem, né, por exemplo, alguém que tem déficit de atenção, esse córtex frontal ele não foi desenvolvido. Então, além de ser menor, ele não funciona como deveria. Então, causa esses lapsos de memória, causa essa falta de atenção. E aí, se você trabalha, por exemplo, no neuro, que vai trabalhar especificamente com o seu cérebro, ele consegue uma melhora. Às vezes a gente fala assim, então quer dizer que quem tem ansiedade tem falta de memória? Não. Assim como quem tem, sei lá, bipolaridade nem sempre vai se matar. Uma coisa não está associada à outra. Por isso que a gente sempre fala, é bom procurar o profissional, porque existem alguns exames que são clínicos, né? Por exemplo, eu não consigo diagnosticar algo que é funcionamento do cérebro. Não consigo abrir a sua cabeça e falar assim, deixa eu ver. Não dá, não funciona. Então, precisa desse profissional específico. Mas, no modo geral, para atenção, sem ser remédio, tem o joguinho de cruzadinha, né, caça-palavra, jogo de memória. Isso vai fortalecer essa questão de memorização e de não esquecimento das coisas. Mas algumas situações, por exemplo, traumas emocionais fazem com que você apague certas situações da sua memória. Então, você pode vivenciar aquilo de novo, você pode tentar lembrar daquilo, mas algumas partes ainda vão ser esquecidas. E aí é todo o processo. Queria te perguntar isso, porque qual é a diferença? TDAH para ansiedade e depressão. E se uma pessoa diagnosticada com TDAH, se isso pode gerar nela depressão, ansiedade? Pode. Por exemplo, uma das coisas que causam fragilidades emocionais, e aí uma boa parte de doenças lá, é você receber o diagnóstico de uma doença. Por exemplo, TDAH é um mau desenvolvimento do seu cérebro. Quando você recebe um diagnóstico desse, se você for adulto, por exemplo, você sabe que aquilo ali nunca vai mudar. E você precisa se adaptar ali. Geralmente, TDAH a gente vê já em criança. Então, a gente consegue perceber, por exemplo, indo mal na escola, né, não conseguindo ter atenção nas coisas que está fazendo, ou esquecer as coisas muito facilmente. Peraí, só um minutinho. Está esperando tu beber para beber. É um chá. Isso aqui é Coca-Cola? É. Incolou. Agora que a gente não está tremendo mais, pode pegar, né? Tá. É porque estava assim. Estava que nem a... Bem grosseiramente falando, né, entre uma diferença e outra, por exemplo, a ansiedade, e aí o dito popular que faz muito sentido, que a ansiedade é o excesso de futuro, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se vai dar certo ou não, se a pessoa vai te chamar, se você vai ser mandado embora, e você começa a pensar naquilo mais frequentemente, a ponto de descontrolar aquilo que você tem como uma verdade. Então, assim, se pode ser... Talvez... Posso começar a chorar agora já? Não, calma, vamos esperar. Depois eu trouxe meu carimbo aí, qualquer coisa, te afasto. Já a depressão, e aí, chulamente falando, é o excesso de passado. É algum trauma que você vivenciou e não conseguiu desenvolver, é algo que você passou, não lidou direito, não lidou bem, é uma perda que você teve, que foi irreparável para você. Então, você ficou na metade do caminho em algum momento. O TDAH é uma questão mais biológica, então é realmente o funcionamento do cérebro.
Elas não estão interligadas entre elas, mas pode acontecer de ter uma e aí desencadear a outra. Mais alguém? Alguma pergunta? O quê? A xícara? O que tá na xícara? Senta aqui, vai ser a próxima. Você Vai ficar de banco, falando da pastora. não vai ganhar remedinho. É isso aí mesmo. É o que a senhora tem. Pessoal, O teu corpo em si, ele mostra de alguma forma? E outra coisa também, eu vi um filme esses dias, eu compartilhei aqui também, e é que nem você falou, principalmente na infância, a depressão, a ansiedade, a aula da infância, né? E esse filme fala justamente disso. Era uma moça que ela teve um filho e ela teve uma depressão pós-parto, só que a raiz disso tudo vinha da infância dela, que ela sofreu com o pai. O filme eu não entendi se foi um abuso sexual ou um abuso físico, que ele agredia muito ela, mas tudo mostrava que foi uma coisa com o pai dela na infância. Você acha que a maioria dos casos é por causa disso na infância, algo que ela sofreu na infância? Não precisa ser na infância. Não precisa. Acho que as nossas vivências fazem com que a gente encontre, às vezes, obstáculos que a gente não consegue passar. Por exemplo, eu não vi o filme, depois você pode falar qual o filme. Por quê? É o qual? Ai, não pode falar. Meu Deus. Tá bom. Por exemplo, a questão da depressão, né? E aí a depressão pós-parto, que é uma das depressões que tem, dentre tantas, mas uma das mais conhecidas. A depressão pós-parto, ela é uma questão onde a mulher vai experienciar sentimentos, né, emoções diferentes diante do final da sua gestação. E, nesse final de gestação, essa alteração de hormônios vai fazer com que o cérebro não lance aquelas sensações de prazer, de satisfação, e aí vem a depressão pós-parto. Que não está ligado, por exemplo, quando a gente fala ela não queria a gravidez, por isso que não deu certo e ela teve depressão. Não funciona desse jeito. Mas a depressão em si tem algumas situações que geralmente levam, né? Por exemplo, se você foi violentado, não é automático, mas é muito propenso que você gere uma depressão. E por que a depressão é gerada, né? A gente costuma dizer que a depressão é a tristeza, mas por trás da tristeza existe outro sentimento, que é a raiva. E a gente só consegue mensurar isso dentro do processo terapêutico. Então, assim, hoje o sintoma que mais aparece é a tristeza. Mas a tristeza só está ali porque ela tentou camuflar um outro sentimento, que é a raiva. Então, violência sexual, raiva. Alguém me desrespeitou, raiva. Como eu não lidei com aquilo, eu comecei a me questionar o ambiente que eu estou, os cuidados que eu não recebi, e eu começo a me entristecer. E, a partir dali, eu vou gerando esse alimento negativo a ponto de virar, por exemplo, a depressão. Chegou uma pergunta aqui. Uma pessoa que tem depressão também tem ansiedade? Ou não é uma regra? Não é uma regra, mas é uma característica que a gente vê em muitas pessoas. Que pode ir gerando? Pode ir gerando. Chegou mais uma aqui, agora foi. Pessoas com doenças como depressão, ansiedade, têm também tendência ao suicídio? Ou isso são exceções e não uma regra? Não é regra, né? Hoje, por exemplo, existem os suicídios que são impulsionais, que é aquela pessoa que está no desespero, e aí a primeira oportunidade que teve, ela falou, não, é agora, e vou. Mas existem as pessoas que calculam aquilo, né? Então, por exemplo, hoje a depressão, profissionalmente falando, ela não tem cura, mas você consegue viver uma vida inteira com a depressão. Então, tem cuidados paliativos, você consegue medicação, você consegue melhorar o seu dia a dia, fazer um esporte, para liberar aqueles hormônios que não estão em contato, que o cérebro não tem já liberado. Então, você consegue vivenciar com aquilo, e isso não quer dizer que você vá atentar contra a sua vida. Aquele que tenta contra a sua vida, ele está num nível de desesperança tão grande que, para ele... veja só, nós temos em nós o impulso de vida.
E isso nasce com a gente e vem, ao longo dos anos, com o nosso reflexo. Então, se você tropeçar na rua, a primeira impressão que você vai ter, o primeiro reflexo é colocar a mão. Alguém ameaçou brincar com você levantando o braço, você coloca o braço na cara. Você não aceita sentir dor. O seu corpo é preparado para isso. A pessoa que tenta contra a vida dela, ela está num nível de que isso não faz nem mais sentido. De que, para ela, acabar com aquele momento é o que ela mais precisa. E isso não quer dizer que ela queira morrer, que ela não queira mais viver. É que, naquele momento, a dor é tão insuportável que ela precisa tentar contra a vida dela. Uma coisa também que eu gosto de deixar claro, né? As pessoas que se autolesionam. Nem toda pessoa que se autolesiona, ela quer tentar contra a vida dela. Mas ela quer, para ela, é muito mais significativo e simbólico que ela sinta a dor para amenizar a dor interior. Então, se eu bati meu pé e está doendo, eu estou focada na dor que está aqui no meu pé e não vou lembrar do que eu estou sentindo, do que eu estou passando. Então, assim, as doenças não estão interligadas, mas existem casos muito significativos, né, uma quantidade de casos significativos, que associam a depressão a algumas tentativas de suicídio e a ansiedade também. Não assumir que você tem depressão, que você passa, que você tem ansiedade, é tentar contra a própria vida também? Inconscientemente, sim. Porque a gente não consegue se curar sozinho, né? A gente precisa sempre da outra pessoa, precisa de um profissional. Por exemplo, hoje os casos de suicídio, eles são casos que 98% poderiam ser evitados por pessoas que estão próximas, né? Mas que não perceberam sinais, que não perceberam mudança de comportamento, e aquela pessoa também não se sentiu à vontade de pedir ajuda, não viu que, de repente, aquela outra podia ajudar ela de alguma forma. Então, fica essa falha na comunicação, e aí acaba se chegando à tragédia. Certo. Mais alguém? Tem uma pergunta? Ah, não estou nem te vendo de vestido. Você que está de saia. Eu estou entrando de nervoso também. Então. Também. Eu acredito que eu estou vencendo a ansiedade. Eu tive depressão. Tive 3 crises de ansiedade, fui parar na pronto-socorro, celulose, febre, etc. Suando, coração acelerado. Eu tive medo também, me dedicaram tudo. Passei por 15 anos no relacionamento abusivo, e aí, no caso, agora que eu saí do relacionamento, eu estou começando a respirar. Eu era privada para outras coisas. Aí, para mim saber se eu estou vencendo a ansiedade, às vezes de pensamento negativo, eu ainda tenho preconceito de chegar no consultório e abrir a médica. Ainda tenho. Tipo, esse negócio de ficar doido ainda faz muito efeito. E como eu tenho a certeza que realmente eu estou vencendo, que às vezes vem uns pensamentos ainda, mas eu para Deus, né? E Deus me dá força. Mas se eu sei se eu tenho depressão, qual o nível assim? Tá. Uma coisa que eu também deixo bem clara, né? Eu sou cristã, eu acredito em Deus e que Deus é suficiente, que Jesus transforma e faz tudo, mas eu também acredito num Deus que deu sabedoria para profissionais para agirem diante daquilo. Então, se eu hoje tenho, apendicite, existe um cirurgião que vai trabalhar aquilo em mim. Se hoje eu quebrei meu pé, tem um cara que vai lá preparado para colocar um gesso. As pessoas precisam desmistificar essa ideia de que para doenças, para transtornos emocionais, não existe ninguém. Hoje as pessoas adoecem e morrem porque elas não aceitam o cuidado de outras pessoas. Então, assim, nitidamente, a resposta que eu te dou é: você não está bem. Porque a gente só percebe que a gente está bem quando a gente passa por esse processo e isso não volta mais. Então, hoje, uma pessoa que tem depressão, ela consegue caminhar com depressão sem que aquilo atrapalhe a vida dela. Uma pessoa que tem ansiedade, ela consegue até caminhar com ansiedade, porque ela lida com algumas técnicas ou não de respiração e tal, mas ela sabe que, trabalhando aquele processo de raiz, aquilo não volta mais. Outras coisas podem acontecer, mas aqueles problemas específicos não acontecem mais. Então, eu oriento que você procure um profissional, que você se abra para ele. Não precisa ser alguém conhecido. A prefeitura, por exemplo, tem feito aqui ações pontuais. Então,
vêm pessoas de diversos lugares para ser atendido por pessoas que elas vão ver aquele dia e não vão mais. Então, uma orientação específica para você seria o essencial. Mas só profissional, amiga. Só profissional. Não dá para olhar no espelho. Mais alguém? Automutilação é ansiedade ou depressão? Nenhum nem outro. Hoje a gente não fala mais automutilação, porque automutilação é quando você corta um membro. Né? A gente fala autolesão, até porque passa dos cortes. Né? A autolesão, hoje, você pode ver pessoas que, sei lá, correm e dão de frente com essa pilastra, ou então que se dão soco, que se machucam de fato. Mas não tem algo específico. O que a gente sabe é um sofrimento psíquico muito grande, que pode ser uma coisa, pode ser outra, ou pode ser só aquele momento que ela está vivenciando e que ela não tem uma resposta clara para aquilo. Então, daqueles tantos casos que a gente deu de exemplo de quem se suicida, ou de quem entra em depressão, ou de motivos para ter ansiedade, a gente coloca aí os assuntos pontuais. Perdi o emprego, e a questão familiar de não poder sustentar a minha família, não poder dar para os meus filhos aquilo que eu sempre dei, não poder manter a minha esposa, aquilo fica tão latente que a pessoa não consegue ver outra situação. Então, tipo assim, eu preciso tirar o foco dos meus pensamentos nessa hora e eu vou fazer o quê? Eu vou me autolesionar. E aquilo que eu falei, a dor vem física e a gente esquece o que a gente está sentindo. Mas nem sempre é ansiedade, nem sempre é depressão. Às vezes pode ser só uma situação que já está acontecendo e que não tem uma saída, aparentemente. E tudo pode gerar uma ansiedade? Pode. Né? Tudo pode. Depende muito de... por exemplo, quando nós temos clareza de quem nós somos, de quem... enfim, do local onde nós estamos inseridos, de quem nós temos como família, amigos, fica muito mais difícil, porque a gente não aceita qualquer informação. O nosso cérebro barra e fala, opa, aqui não. Isso aqui a gente não aceita, não conheço. Mas quando a gente não tem essa clareza, a gente não tem essa familiaridade de sentimentos, emoções, a gente não sabe lidar. E aí, essa enxurrada de informações vem e a gente acaba ficando com ansiedade. E como sair de um ambiente depressivo, um ambiente que gera depressão em você, que gera ansiedade em você? Agora falando um pouco mais direcionado a jovens, adolescentes, que vivem numa casa que gera esse ambiente de depressão, de ansiedade, que gera esses traumas, esses conflitos. Como sair desse ambiente sem sair desse ambiente? Aí você está me colocando na parede, né? Porque um jovem adolescente não pode falar, estou indo embora, isso aqui é muito tóxico para mim. Beijo, mãe, manda uma carta. Não pode fazer isso. Você faria o quê? Hoje eu procuraria uma terapia. Então, está respondido. Mas fala, você é profissional e minha fala não tem peso. Fala, procuraria. Não, então, procurar ajuda profissional. Não tenho dinheiro, não tenho. Mas tem situações específicas que você pode fazer. Por exemplo, se é um ambiente que é muito tóxico, você não consegue ficar naquele lugar, tente ocupar o seu tempo para que você não esteja lá. Então, faça um curso, se dedique a um esporte, esteja com pessoas que vão ter boas palavras para você, que vão te acolher, que vão te impulsionar a ir para frente. Porque, às vezes, você está num ambiente onde a família não ajuda muito, mas você também não faz nada. E aí você, mesmo do lado de fora, você permanece ali. Então é muito uma escolha nossa sair desta zona onde nós estamos sendo fragilizados. E aí, quando eu falo sair dessa zona, não é exatamente sair de casa, mas procurar coisas paliativas que vai amenizar aquilo que eu tenho. Lidar com os meus pais é difícil. Ok. Tente gerar empatia, tente entender por que eles agem assim. Não é uma justificativa, né? Algumas situações não são justificáveis. Mas você precisa tomar o passo inicial e falar, não, eu não quero mais esse ambiente aqui. Então, eu preciso ser o agente transformador de onde eu estou. Independente de ser em casa, no trabalho, escola, enfim. Certo. Pessoal, nós estamos com 1h30. Meu Deus! Meu Tem Deus! alguma pergunta? Porque, assim, às vezes você vai embora tendo uma dúvida, às vezes você está passando por alguma coisa e você, é que nem eu sempre falo aqui na igreja, às vezes você vem para o culto, você pula a roda da cambalhota, só que você não é curado porque você não veio para o ambiente, sabe, e mergulhou naquilo que está sendo proposto nessa noite. Nós estamos aqui, né, com uma pessoa referente no assunto que você pode te liberar uma palavra ou um caminho. E você está com a oportunidade nessa noite de perguntar. Amém?
En- Hã? Entendi, acho que entendi. Como a gente colocou aqui, tem várias situações que podem gerar a depressão, né? Ela não nasce de um dia para o outro. Ela é uma série de situações que, não trabalhadas, não desenvolvidas, ela vai gerar, ao final, uma depressão. Então, hoje sei lá, você foi envergonhada na escola. Você não falou isso para ninguém. Aí você voltou para casa e falou assim, meu Deus, que escola, que não devia ter acontecido. Pô, o professor nem viu, vai alimentando aquilo. Voltou no outro dia, você tem a oportunidade de falar, olha, eu não gostei do que você fez. Eu não aceito esse tipo de brincadeira, mas você não falou. Então, você volta para casa e permite que aquela pessoa faça isso de novo. Então, essa série de pequenas situações, pequenos conflitos, vai gerando algo grande. É como se virasse uma bola de neve, e aí a gente denomina como a depressão quando ela não tem mais jeito, quando não tem mais controle sobre isso. Então, vem pensamentos negativos, vem o desânimo, vem a vontade de estar naqueles lugares, muda o apetite, muda o sono, mas isso não é específico, não é da adolescência, da vida infantil ou adulto. Depende daquilo que eu estiver vivenciando. Não falar gera também, Gera. obviamente. E eu perguntei isso por quê? Sobre o adolescente e o jovem. Porque talvez é um ambiente onde os pais não concordem, os pais banalizam a terapia, o profissional, falam, não tenho, como você falou, não tenho dinheiro para isso. Então, vai, fica aí. Então, por isso que eu perguntei, como esse jovem, o que ele pode fazer? Porque se ele quer correr para uma terapia, ele é a porta-fé. O pai fecha a porta ali, a mãe fecha a porta ali. Se ele quer falar, como você falou agora, respondendo, ele quer falar, os pais não dão ouvido para escutar. Entendeu? Eu sempre digo para os adolescentes das escolas onde a gente vai que nós precisamos confiar no instinto humano, na capacidade do ser humano de poder ajudar o outro. Então, assim, na minha casa eu não tenho um acolhimento, mas eu sempre tenho alguém. É fato isso. A gente sempre tem aquela pessoa que você fala, poxa, ela é como uma mãe para mim. Poxa, aquela pessoa ali é uma irmãzona. Nossa, com ele ali eu posso me abrir. Procure essa pessoa. Essa pessoa vai ser o seu norte. Ah, eu preciso falar, mas a minha família não escuta. Aquela pessoa está ali para isso. Ela não vai julgar, ela não vai criticar, ela não vai dizer o que é para você fazer ou não, no caso dela, o que ela faria. Então, sempre procure alguém que seja essa referência para você. E essa referência vai ser com você ao longo, vai ser para, de repente, deixar um dia mais leve, ou, se você estiver precisando, né, de uma ajuda mais específica, vai ser a pessoa que vai te acompanhar numa clínica, que vai te acompanhar numa terapia, que vai te procurar acompanhar até uma UPA, para você receber um atendimento lá emergencial. Vai ser alguém que vai ligar junto com você para o CVV, por exemplo, que a gente sempre orienta, né? Precisou de ajuda, conversar, o CVV está aí para isso, né? É o Centro de Valorização à Vida, o número é 188, eles fazem os atendimentos gratuitos. Então, você liga e vão ter pessoas capacitadas só para te ouvir. Então, eu não tenho essa referência ao meu redor. Então, você liga lá, vai ter alguém para te orientar, para falar com você. Não vai ser alguém que vai te dar respostas, mas vai ser alguém que vai olhar para você como um ser humano. Não vai pensar no seu problema, na sua questão social, se você tem dinheiro ou não. Ele vai estar ali para te ouvir, para te dar atenção. E é isso que a gente precisa nesse momento. Não sei se você... Mas como identificar o que é uma falta de apetite é uma ansiedade ou é uma depressão? A gente está colocando os sintomas aqui de ansiedade e depressão, mas eles não são sintomas fixos, né? São sintomas que acontecem. Por exemplo, hoje a gente caracteriza uma depressão, e aí eu vou colocar aqui início uma leve, onde a gente encontra esses sintomas por um período maior. Por exemplo, 6 meses tendo os mesmos sintomas. Isso não garante que, se eu tiver falta de apetite, vai ser depressão ou vai ser ansiedade. Pode ser que eu tenha depressão e ansiedade sem falta de apetite, comendo muito. Pode ser que eu tenha ansiedade e depressão dormindo bem. Então, não são sintomas específicos que vão acontecer com todo mundo. Então, eu fico muito preocupada quando a gente começa a rotular... Uma coisa só. Exato, numa coisa só. Porque aí fica tipo, mas então depressão é isso? Então depressão é aquilo? Não, depressão é você procurar o terapeuta e fazer a sua avaliação ali, né? Porque senão sai daqui, tipo assim, mas ela falou lá que se eu não dormir bem e não comer bem, é depressão, estou depressiva. Entende? Então, não. Existe uma série de situações. Por exemplo, ansiedade, se você for ver a lista de sintomas, são mais de 100 sintomas. Então, não tem como eu olhar e falar assim, olha, se você tiver esses 100 aqui, é depressão.
Ticar eu só todos, tenho né? 2. Ah, não é depressão, então. Não tem, né? Então, tem uma lista de sintomas e a avaliação é feita priorizando o quê? 4 ou 5 sintomas daquele atrapalhando a sua vida em áreas específicas, por exemplo, tenho 4 sintomas específicos de depressão, ou de ansiedade, que me atrapalham na minha vida em casa, com a minha família, me atrapalham no trabalho, me atrapalham na escola, me atrapalham nas minhas relações. Faz a avaliação toda, possivelmente pode ser. Eu tenho só choro todo dia. Pode ser 1000 outras coisas, né? Não só depressão e não só ansiedade. Então, a avaliação de um profissional vai ser sempre o correto da gente indicar. Mais alguém? Espera aí. O quê? A Sara fez essa pergunta sobre ela, como ela fez 2 perguntas que você respondeu. No corpo, a ansiedade, ela mostra alguma reação do corpo, coceira, mancha, alguma situação assim? Pode ser. Existem muito. Eu posso mandar depois para vocês a lista de sintomas. Elas variam muito, desde coceira, desde eu esqueci o nome agora da doença que cai o cabelo. Então, tipo assim, dentro de tudo isso pode ser tantas outras coisas, né? Então, assim, tem sintomas físicos, né? Não só aqueles clássicos que a gente está esperando, como tremer, como suar, mas também esses que aparecem que a gente às vezes está achando que deu aqui uma coceira no meu pé, deve ser, como fala aquela frieira. Nossa, não, muito às vezes antigo, não, frieira. né? Às vezes o corpo está mandando sinais de que não tem alguma coisa errada. Então, apareceu manchas escuras. O corpo está sinalizando que tem alguma coisa aí que está errada. Então, a gente precisa olhar isso no contexto todo. Eu tenho algum problema de saúde? Eu me machuquei? Me bati em algum lugar? Descartou todas as possibilidades? Eu acho que deve ser alguma coisa emocional. Preciso procurar ajuda. Então, ele sempre vai dar sinais. Quando a boca cala, o corpo fala. Respondido? O Almir aqui, ó. Quando a situação do celular, fica muito tempo no celular. Por exemplo, vai ter 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, nosso adolescente, no celular. Quebra o Não celular. consegue, tipo assim, vai dormir, mas quando vai ver 3 horas da manhã tá no celular. Aí não consegue dormir porque Pastor, tá você quer falar? Tá alfinetando os jovens aí. Gente, não. Olha aí, vocês fazendo o que eu falei que não era para fazer. Vocês estão caracterizando patologias específicas para tentar justificar comportamentos que às vezes são só mau comportamentos. Ou uma Então, malcriação, um adolescente que dorme 4 horas da manhã porque está no celular, o problema já está dentro de casa, que não é? Às vezes é falta de pai e mãe também, né? Porque, tipo assim, então ele foi dormir 5 horas porque é depressão, porque dá insônia, né? Não, às vezes ele só não tem alguém, tipo, só falar assim, não vai desligar o telefone? Eu vou desligar o Wi-Fi. Vou trocar a senha. Toda casa agora tem uma senha de Wi-Fi. Troca a senha. Automaticamente... Tua filha está por aqui? Não é possível. Não é possível. Automaticamente, a gente permite que os adolescentes se condicionem a um ambiente de vida e depois a gente fica falando, mas é adolescente. Não, não é. É a falta de pulso dentro de casa. Então, assim, o adolescente vive no quarto, não quer sair, não quer comer. Ok, o adolescente realmente tem uma fase onde ele prefere se isolar, onde ele prefere o quarto dele, estar com as coisas dele. Isso só começa a prejudicar, a preocupar, quando você olha e fala assim, é um almoço de família, está todo mundo junto, os primos vieram de longe, e ele não sente satisfação de estar presente. Ele até vai, mas você percebe que ele está fazendo um esforço por causa dos pais. Olha, esse adolescente aqui não está comendo bem. Tá, então vamos descartar. Tem algum problema de alimentação? É alguma comida que ele não gosta? É alguma coisa que ele acostumou a não comer? Não, realmente, em qualquer período da vida, ele não está comendo, não está se alimentando. Passa dias sem sentir fome. Isso é um motivo para a gente se preocupar. Agora, tem algumas ações pontuais que a gente não pode justificar como doença. Certo? Então, os pais aí, é só mudar a senha que resolve. Desliga o Wi-Fi. A boa e famosa cinta. Aqui, Uma ansiedade, uma crise de ansiedade. O adolescente pode falecer porque, no caso, são alguns sintomas da ansiedade, tremedeira, da falta de avó. E como que a gente pode estar ajudando
Então, depende. Não pela crise de ansiedade, não. Mas pelos aqueles comportamentos impulsivos. Por exemplo, ela está sentindo ali uma... Sim, além desses sintomas, ela sente uma sensação de quase morte muito grande, se for uma crise de ansiedade. E aí, nessa ideia de, tipo, eu preciso me livrar disso, pode ser que ela saia correndo no meio da rua e seja atropelada. Mas não pela crise em si. As palpitações não são suficientes para, por exemplo, dar uma parada cardíaca e morrer. Então, se por exemplo, um adolescente que tem uma crise na escola, ele já teve uma crise em outros ambientes. Então, ele tem a crise. Se ele tem a crise, ele precisa descobrir de onde vem e trabalhar aquilo. Mais alguém? Pergunta a seguinte: a sensação de estar sempre atrasado mediante a outras pessoas, sociedade, mídia, é normal? Normal não é. Né? Esses dias eu estava comentando sobre... e aí volta os pais de novo. Ai, vocês pais, meu Deus. Volta por quê? Eu atendo uma paciente que ela fala assim, olha, o meu problema é que eu sempre fui quieta. E as pessoas hoje cobram que eu seja mais comunicativa. E aí a gente vai cavucando, e a gente percebe que ela foi uma criança em que os pais cobravam isso dela nas entrelinhas. Então, tipo assim... eu não posso fazer bagunça, então eu vou ficar quietinha, vou para a festa sentar no meu cantinho. Ela foi tendo como elogios que ela era quieta, que ela era obediente, que ela era responsável. Só que, ao longo do desenvolvimento dela, ela é criança, ela quer correr, ela quer gastar energia. Só que ela tinha na cabeça que ela é obediente, que ela precisa respeitar os pais, porque os pais gostam de criança que é educada. E aí ela foi se limitando. Reprimindo o instinto natural, né? Exato. A ponto de, quando chegou na fase da adolescência, ela se autocobrava demais. Ela não podia errar. Ela tinha que dar conta de tudo aquilo que era mandado para ela. E ela começou a comparar-se com outras pessoas. Tipo assim, pô, fulano dá conta. Por que eu não dou? Mas são vivências diferentes, né? São pessoas que vivem processos diferentes. E essa autocobrança vem exatamente disso. De, em algum momento da vida, olhar e falar assim, pô, eu não posso errar. Eu não posso... sei lá, falhar com as pessoas. Isso seria irremediável para mim. Isso é uma irresponsabilidade a ponto de que eu perca o controle. Então, assim, num caso como esse, de que a pessoa se compara a outras pessoas, né, é a questão da autoestima, de não saber quem ela é, das qualidades que ela tem. Porque a gente não se compara com outras pessoas. Quando a gente não conhece a si, né, não sabe do que a gente é capaz, a gente tenta chegar num lugar onde a gente almeja. Tipo assim, não, eu quero ser igual àquela pessoa. Óbvio que tem pessoas que nos motivam, falam, não, aquela pessoa ali alcançou e ela é ali a minha perseverança. Mas tem casos que a gente olha e fala, eu preciso ser igual a ela. E aí é quando você perde a sua identidade e começa a assumir a do outro. Então, assim, preocupe-se com o fato de você querer ser aquilo que o outro é, ou então de chegar num patamar de outras pessoas, se você tem vivências diferentes. A comparação já é prejudicial, né? Sim. Porque cada um tem o seu tempo, né? Sim, sim. Mais uma pergunta? Mas é uma coisa que voltando lá no TDAH. Assim, como no caso dos pais, quando o filho, nunca eu vou falar a real, meu filho foi diagnosticado com TDAH, tá? E isso, assim, veio como meio que um baque. Eu achava que ele tinha hiperatividade somente, né? Mas aí veio assim, então, eu não sei lidar com isso ainda, tenho que aprender. Se tem alguma dica que os pais que estão passando por isso possam estar ajudando, assim como iria me ajudar também essa pergunta, né? Mas ajudando outros pais, como lidar com isso, como fazer, tipo, porque às vezes dá crise, para conseguir acalmar é meio difícil. Tipo, isso é em qualquer lugar, não é? Às vezes pode ir na igreja, pode ir, eu levo ele lá para a salinha e começa a gritar e chorar, até respira, você tem que se acalmar, mas isso acaba afetando a gente também, os pais, né? Então, de que forma a gente consegue lidar com isso? A busca por informação é fundamental. Por exemplo, se você foi no médico e ele diagnosticou com TDAH, você já devia ter começado um processo. Já está passando psicólogo, tudo. E como é que tu não tem ajuda, mulher? Não, é que começou agora. Então, tá. A pergunta, até mesmo para as pessoas que estão vendo na live, na verdade. Tá. Então, não tem um macete, né? Depende muito da criança em si. Por exemplo, você colocou aqui, ó, eu pensei que era só hiperatividade. O TDAH é isso. Nem sempre vai ser déficit de atenção e nem sempre vai ser só hiperatividade. Pode ser os dois juntos. Às vezes pode ser só hiperatividade. E aí, os profissionais que estão acompanhando, eles vão indicar exatamente isso.
atividades que, por exemplo, se for hiperativo, atividades que vão dar uma tranquilizada, vão tentar trabalhar nele questões que ele vá bem. Por exemplo, assim, hoje, alguém que tem déficit de atenção e hiperatividade, às vezes não tem atenção para estudar, mas é um ótimo artista. Pinta muito bem, desenha muito bem, faz esculturas. Então, eles vão indicar situações que trabalham o desenvolvimento dele e vão dar devolutivas para vocês como os pais. O problema dele é esse. Então, a gente está trabalhando isso e você vai agir dessa forma. Não tem como dar um parecer agora, porque depende de caso para caso, né? Tem casos que são muito mais evoluídos, tem casos que são menos. Então, não tem como eu falar sobre um caso específico. Muda de um para o outro, né? Alguém levantou a mão aqui? A Laís primeiro, né? Uma pergunta, mas vou explicar para tentar. Vou tentar explicar para ver se você entende. Como lidar, porque assim, quando a gente tem conhecimento sobre uma coisa, não tem como você ficar lendo novamente. A partir do momento que uma verdade se apresentou para mim, né, eu tendo uma mente aberta, eu não consigo desver, tipo, vamos supor assim. E com esse tanto de informação que a gente vai receber, por exemplo, sobre depressão, sobre ansiedade, e você vê algumas famílias ao seu redor, tipo, a sua família, porque, tipo, por exemplo, pais, tios, você vê um ambiente tóxico, de certa forma, onde as pessoas são um pouco mais duras para lidar com isso, mas você vê ali que, tipo, uma criança, o destino de uma criança ou a estrutura familiar está sendo, tipo, fortemente abalada, e você se sente na obrigação de alguma forma ajudar, de levar esse conhecimento, porque você sabe que tem algo a mais, que não é só uma rebeldia, que não é só desentendimento de família, assim, porque o que a gente mais vê é a família super em pé de guerra e achar que é normal porque toda família tem briga. Tipo assim, eu imagino que você, como psicóloga, deve lidar com muitos casos. E é aquilo que você disse, tipo, não tem como você ter uma resposta para ajudar todos de uma vez. Como lidar com o fato de você, tipo assim, eu não sei se você está entendendo, de você perceber que há algum problema em várias áreas que não... Porque o sentimento, no meu caso, o sentimento de potência é muito grande. Porque você sabe que isso vai ter um reflexo. E aí, se você pudesse, a vontade de você se multiplicar em 20 e tentar ajudar um pouquinho de cada forma. E aí, no final, você não consegue ajudar eles e se prejudica, porque paralelo ao problema das outras pessoas que são próximas a você, você tem o seu, e mais um por sentir peso e não conseguir ajudar. Então, eu queria saber se tem alguma forma de lidar melhor com isso, porque a gente nunca vai ter a solução para tudo. É bem o que eu falei no comecinho sobre a ansiedade de resolução, né? Que eu tive que entender que os casos iam passar por mim e eu não ia resolver e não ia dar conta de todos. Então, assim, trabalhar em você essa ansiedade é muito importante. Você entender que não está no teu controle, que algumas coisas você pode intervir, pode ali ajudar, mas outras não dependem de você. Em alguns casos, por exemplo, o conselho tutelar ele ajuda, né? Quando ele recebe a notificação de que, por exemplo, numa casa a criança não está comendo bem, não está estudando todos os dias, ou então sofre violência de alguma forma. Ele está ali para garantir o direito de todas as crianças, independente do que seja. Então, às vezes, a gente acha que o conselho tutelar vai lá só se tiver caso de abuso sexual, abuso físico, violência. Não. Às vezes, só de faltar 3 dias consecutivos na escola, ele já está lá acontecendo alguma coisa, que o aluno não foi para a escola. Só que é muito de conhecer o serviço, né? Por exemplo, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que todos nós somos responsáveis pela criança. Então, não é só o pai, não é só a mãe, é você que conhece, é o vizinho, é o tio, é o professor. Quando ele é acionado através dos conselheiros, eles têm uma rede de apoio que trabalha junto. Então, o conselheiro tutelar recebeu a notificação de que, sei lá, as crianças não estão sendo bem tratadas. Entre em contato com a escola daquelas crianças. Tá indo na escola? Tá. Como é o comportamento? Tá. Entre em contato com a área da saúde. Já procurou? Então, eles trabalham numa rede para sustentar aquilo. Só que o que acontece é que a gente costuma não denunciar, porque acha se denunciar, vão pegar as crianças. E não é bem isso, né? Ele fiscaliza essas famílias. Então, se não há denúncia, não há essa fiscalização e as crianças vão continuar passando por todo tipo de situação porque nós não conseguimos dar conta de intervir. Até porque a família vai falar, oi, você é quem? Né? Não é ninguém da minha casa, não está aqui com a gente, não sabe como é que funciona, está se intrometendo. Então, assim, existem órgãos específicos que você pode procurar ajuda e eles vão direcionar aquela família, ou então fazer a fiscalização, que seja, para tentar sanar aquele direito que está sendo negligenciado.
Mais uma? A minha amiga, ela identificou que ela está em uma crise de ansiedade. E daí, no momento, ela não consegue ligar para ninguém, não consegue ligar no 188. E daí, eu posso dar detalhe que a crise de ansiedade dela é por conta que ela quer tomar conta de tudo e ela quer sempre ser forte, sabe? Você quer sempre ser apoio para os outros e daí ela não consegue entender que não, tudo bem não ser forte todo momento. Que tá tranquilo, a gente tem um dia mal e daí ela quer uma solução rápida só para que ela não faça algo contra a vida dela. O que ela pode fazer com escape? Sozinha, não dá. Foi que nem a mensagem que a gente recebeu aqui da pessoa que sabe e não está procurando ajuda, não quer ajuda. Então, assim, ela precisa entender que tem pessoas capacitadas para ajudar. Independente de não poder agora, se ela sabe qual é o problema que ela está passando, ela precisa trabalhar em cima disso. Então, ela já sinalizou qual é o problema. Ela não dá conta de tudo que ela precisa resolver ou que ela quer resolver, sente vontade de resolver. Se ela já sinalizou que ela não consegue, é controlar isso. Tipo assim, ó, nós não temos controle sobre tudo, né? E está tudo bem mesmo. Você colocou certo, está tudo bem. Ninguém precisa ser forte o tempo todo. Só que essa coisa de, tipo... E a gente precisa parar com isso, sabe? Tipo assim, eu preciso de uma resposta agora. Eu preciso agora. A pessoa ficar bem, esquece. Tipo assim, passou, tá bem, a crise foi ontem, vida que segue. Não segue. Você precisa trabalhar aquilo que ficou pendente. Porque a crise de ansiedade, principalmente a crise de ansiedade, quando você não enfrenta, ela volta muito mais forte. Então, assim, tentar contra a vida numa questão de crise de ansiedade é um fato que é uma consequência, né? Ela não consegue tirar aquele desespero daquele momento, não consegue dar conta dos sintomas que ela está sentindo, não pede ajuda, não aceita ajuda, não tem o que a gente fazer, né? Então, assim, se ela estiver por aqui, eu estarei aqui depois da live também, né? Queria falar isso aí, né? Se quiser. Carimbo está na bolsa ali. Né? Tá na bolsa, tá no bolso do Rodrigo. Pessoal, estamos há 2 horas. Meu Deus. Vamos com mais 3 perguntinhas aí para nós tentar encerrar, que não vai acabar Deus na live, não vai acabar nos vídeos aqui. Então, vamos lá. Bora. Quem mais? Meu Deus do céu. Tava querendo chorar. Vem aqui, vai passar aí. Eu vou estar aqui no final para conversar com você, tá? Mais alguma pergunta? Vamos lá, pessoal. Chegou a segunda. Mais alguma? Mais alguma? Almi chega. Almi, pelo amor de Deus. O Almi bateu. Almi bateu. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer, Duda? Quer você? Mais alguém? Todos quiser encerrar? De boa. Fala aí alguma coisa aí, Sônia. Alguma coisa. E na real, né, Vivi, quando falou sobre o corpo, de aparecer alguma coisa no corpo, eu sofro de ansiedade e o meu dá na pele, né? E por muito tempo eu fiz tratamento, não de ansiedade, mas para a pele, e depois eu fui identificar que era a ansiedade, né? E hoje eu consigo tratar minha ansiedade correndo contra o tempo. Eu gosto de fazer tudo para não parar. Acabamos de falar que não era para fazer tudo ao mesmo tempo. Entra aquilo, né? Trabalhar a mente o dia inteiro, ocupar a mente o dia inteiro, para não entrar em crise, né? Então eu procuro fazer isso e por muitos anos eu não consegui fazer tratamento para a pele, fazer tratamento e depois de bastante tempo que eu fui descobrir que era ansiedade. E glória a Deus, olha aí. É isso. Descobriu assim. Vivi, quero que você dê as suas considerações para a gente finalizar. Um aviso, um alerta. Queria agradecer, né? E até nesse contexto todo de perceber o outro, a gente fala muito de nós, daquilo que a gente tem passado, vivenciado,
Mas é importante que a gente também consiga perceber o outro, porque muitos dos sinais, às vezes, eles estão aí gritando e a gente não consegue dar conta disso, né? Hoje, se você for ver bem, cada caso de suicídio que aparece, a pessoa fala, nossa, mas estava aqui comigo agora, rindo, e se matou? Porque a pessoa que está num sofrimento emocional muito grande, ela pensa que ela vai ser um problema na vida dos outros, que ela vai causar peso na vida dos outros, e a tendência é de que ela coloque mesmo uma máscara e está tudo bem. Então, desconfie de pessoas que instantaneamente fiquem muito felizes, ou então de que, numa troca absurda, abrupta, né, ficam muito tristes, né? Perceba isso, perceba a fala, perceba o comportamento. Está se excluindo demais, não vem mais às aulas, ou então não está mais com a gente, sei lá, fazendo coisas simples, tipo sair, ficar junto, família, né? Perceba isso. Algumas frases pontuais também. Não vejo mais sentido na vida, não sei por que eu estou vivo. São frases que nos dão alerta, né, de olhar e falar assim, olha, as coisas não estão bem, então eu estou ali pronta para ajudar. Acolha, né, não critique, não julgue, tenha sempre uma boa palavra, né, porque às vezes a pessoa já escutou tantas críticas que ela está esperando que você seja mais um. Então você faz o diferente, você fala, não, eu posso não entender, posso não estar sentindo aquilo que você está sentindo, mas eu imagino o quanto deve estar sendo difícil para você, né? E se você quiser, a gente está aqui para conversar, para falar. Sempre deixo como orientação os canais do CVV, 188. Não deu jeito, tentou o suicídio, SAMU, UPA. Esses serviços de pronto atendimento, eles estão ali para isso mesmo. Eu até estava conversando com o Tony no início, vou até esticar mais um pouco. Que eu estava falando para ele que até a abordagem, né, do Corpo de Bombeiros mudou. Antes eles estavam ali, recebeu a notificação, olha, tem uma mulher tentando pular da ponte. A ideia era de ir lá, agarrar a mulher e soltar. Não, salvamos a vida dela. Mas pensa assim, que alguém que está tentando tirar a vida é alguém que já não tem esperança nenhuma, que já não vê sentido na vida. Ela vai tentar contra a vida dela e alguém impede. Ela volta para casa com um sentimento de frustração muito maior. Tipo, eu não sou capaz nem de tirar a minha vida. Então, eles modificaram isso porque perceberam que, dias depois dessa tentativa de suicídio, de fato, eles conseguiam concretizar. E aí eles mudaram, e agora eles estão em negociação. E aí você vê o Corpo de Bombeiros entrando em capacitação para negociação, para conversar, para dar boas palavras, para tentar modificar aquele pensamento naquele momento como forma preventiva e depois encaminhando para o serviço de atenção à saúde, né, o CAPS, para que dê continuidade nesse atendimento e que ela não seja mais uma vítima de suicídio. Então, assim, perceba os sinais, percebam as pessoas que estão ao seu redor, né? Seja empático, né? A gente nunca sabe o que o outro está sentindo. Às vezes a gente faz uma brincadeira que acha que é brincadeira e não é brincadeira, ou a gente coloca uma palavra mal colocada naquele momento e pode ser uma gota d'água, né? Então, sempre receba o outro, esteja com o outro, fique com o outro, como se realmente fosse a última vez, né? Aproveite esses momentos, procure ajuda. Eu me disponibilizo aqui a orientar, a conversar, vou ficar aqui mais um pouco. Meu telefone também, redes sociais, enfim, está disponível para que você não passe por isso sozinho, né? A gente vê muitas pessoas disponibilizando ajuda, mas não estão preparadas para oferecer essa ajuda. Então, isso acaba prejudicando também. Então, eu, como profissional, me coloco aqui à disposição e agradeço, mais uma vez, a oportunidade de estar falando num ambiente que é tão específico para isso, né? Porque acontece do lado de fora, mas acontece dentro da igreja também. A gente precisa cuidar dos nossos membros. Obrigada. A gente que agradece. E o pessoal da live aí, obrigado por ter ficado essas 2 horas aí com a gente. A live vai ficar salva, então você ainda tem a oportunidade de pegar essa live e enviar para os seus amigos, seus familiares, para todo mundo que você conhece. Tá bom? Compartilha essa live, compartilha amor, como... Marca a gente lá. Como está na camiseta ali do Rodrigo, e uma frase que nós falamos aqui, se torne um ponto de esperança para a vida de alguém. Independente para quem quer que seja, mas se torne um ponto de esperança para a vida de alguém. Beleza, pessoal? Deus abençoe. Tamo junto. Valeu!